Pronto. Aqui. Já vai começar. Vai começar o Marycast. Deixa eu ver, como fala seu sobrenome mesmo? Fricker. Fricker, Célia Fricker. Tem mais coisa ali. Célia Fricker. Uhum. Meu Deus, que meu copo tá meio sujo aqui. Vamos dar um pouquinho dessa energia. Eita, vamos. Começa. Vambora. Câmera do meio. Luz, câmera, ação. Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Hoje é um assunto que eu adoro, é com muito orgulho, muita honra, que tem aqui no meu ladinho uma pessoa que entende da mente humana, que ela realmente deixa o passado, não que ela vai explicar pra gente, ela vai explicar um pouco com a gente. Ela que também que vem do evento maravilhoso Empowering Woman. É um evento que vai ter dia 12, se eu não me engano, sábado, dia 12 de abril. É realmente para todo mundo, pode ser mulher também, acho que homem também. Homens, crianças, leva todo mundo. E o ano passado, é na cidade de Basel, né? Na cidade de Basel. Ano passado foi o evento brasileiro que mais teve pessoas, né? 3.800 mulheres, né, que estavam, pessoas, né, que passavam no evento durante o percurso todinho, né? Os 2 dias tiveram bastante pessoas lá. Uau, e esse ano eu vou Esse estar ano lá. e você também, né? Eu vou estar lá, com então certeza. vamos falar um pouquinho da nossa convidada de hoje, que é Célia Fricker. Muito obrigada, Célia. Deixa eu botar o microfone. Tá com medo do microfone, é? Eu não tenho medo do microfone, gata. Não, o microfone você deixou lá pra trás. Você não queria me entregar o microfone. Já sentiu que eu falo demais. Adoro. Célia, uau, a gente tava conversando um pouco ali. Que mulher. Tudo que ela já passou e ela fala, uau, aquilo ali me fez ser essa mulher que você é hoje, né? Com certeza, né? Todo mundo que passa aqui, Célia, eu sempre tenho uma primeira pergunta. Mas antes de perguntar essa pergunta, já vou começar logo com ela. Quem é Célia? Como você se define? Eu me defino, posso olhar para lá, para a câmera câmera pra também, mim, né? pode olhar para cá, essa é a sua câmera, pode olhar para onde você quiser. Gente, olha para minha carinha aqui, né? Olha essa aqui é eu tô. essa câmera. Aqui sou eu. Oi, tô aqui, tá? Eu me defino como uma pessoa que gosta de viver. Essa é a minha definição. Uma mulher que gosta de buscar o melhor que ela tem, de ajudar as pessoas. Célia, né? Não estou falando do outro ainda. Eu gosto de viver. Então, eu me defino como amor. Amor, eu sou amor. Se eu não me amar, quem é que vai me amar? Essa sou eu. Vocês vão já escutar mais um pouquinho. Espera aí. Fica com a gente. Eba! Você falando, né? Célia é o amor. Mas esse amor você descobriu agora ou você sempre foi o amor? Eu acho que eu sempre fui o amor. Porque desde pequena... gente, aqui o papo é de criança também, né? Vamos buscar a criança, deixar ela sentadinha um pouquinho para a gente bater um papo. Desde criança também que eu me sentia uma pessoa que nasceu para ajudar. Então, eu me defino como amor. Eu tenho certeza que as pessoas que ficam do meu lado, elas ficam felizes. Porque eu sou o tipo da pessoa que adoro levar o outro no caminho correto. Então, eu me defino como amor. Eu sou amor. Eu sou luz também na sua vida. Fica com a gente, que a gente vai conversar a respeito da luz. Exato. Né? É tão bom isso. Pode ter pessoas que não está nessa evolução, que vamos falar de evolução, que pode falar assim, que mulher arrogante está falando que ela é amor, que ela sabe o que é. E é bom você falar sobre isso, porque você sabe o que você é, você tem certeza daquilo e você leva o amor para as outras pessoas. Por que eu tô falando isso? Porque tem gente que pode enxergar de uma certa maneira. Com certeza. E, infelizmente, para essas pessoas. Por quê? Porque ela está tão com baixa autoestima que, em vez de procurar a ser amor também na vida das outras pessoas, elas preferem julgar. Exatamente. Né? Por que eu me defino como eu sou amor? Eu. Estou falando do meu eu, né? Agora, se a outra vai definir se ela é ou não o amor, então liga para mim que eu acerto o seu itinerário depois, né? Para que você se sinta o amor da sua vida. Então, quando a gente se define como amor, eu acho que tudo flui na nossa vida, né? Desde pequenininha que eu gosto muito de ler, de ajudar as pessoas, de fazer caridade. Então, o que eu me defino com isso? Eu sou quem? Eu sou amor, eu sou a pessoa que gosto de ajudar. Sempre gostei de estar ali, de dar a mão. Eu dou braço, dou mão, dou cabelo, dou tudo, gente. Eu dou tudo. Dou a roupa, então eu me defino como amor. Dá sua bolsa, então, ali da Louis Vuitton. Ganhei uma bolsa! Primeiro, eu acho que nada que a gente tem aqui
a gente leva. Não adianta juntar fortuna, porque a fortuna que você tem e que deveria levar é o amor próprio. Se você não tem ele, para que você vai juntar fortuna? De bolsa, de roupas, de carro, de luxo. A gente não leva, ele fica. Porque isso aqui vai passar para outra etapa. Mas o amor que você vai plantar aqui, as pessoas vão lembrar. Mas não vão lembrar mais da bolsa, né? Não vai lembrar mais da roupa, do carro, aquele carro que eu tinha, aquele carro que eu andava. Não vai. Vai lembrar do que eu dei para você. Essa vocês vão lembrar, não vão esquecer. Pega a visão. E é bem, bem interessante você falando sobre isso, né? Porque minha irmã faleceu, eu contei antes pra vocês. E o que a gente lembra? É das festas, do domingo em família. Ela que gostava de colocar a casa. Eu quase não recebo visita na minha casa, mas a minha irmã era o oposto. Cheio de gente na casa dela. Tantas... Uau! E é isso que lembra, sabe? Eu lembro que no enterro da minha irmã tinha tanta gente. Foi enterrada aqui em Biene. Mas a capela não deu... Ficou a porta aberta, cheia de gente lá de fora. E é isso que é o amor. É o amor. Ela se definia como amor. Ela definia como amor, como ajudar pessoas. E, tipo assim, pra gente que é família, pra minha mãe que deixou uma filha, eu falo, uau, é confortável ver que naquele momento ali do enterro tinha tanta gente, porque ela se definia como amor. Amor por ela, pros filhos e pro outro. Como é bom. O amor cura, o amor sara. Se tivesse mais amor no mundo, não haveria tanta guerra, né? Não haveria, vamos falar aqui, mulherada, tanta fofoca, né? Porque não estão se amando, então elas não estão dando conta de quem elas são na essência, né? Não está vendo isso. E agora você puxa o assunto da sua irmã, né? Você está lembrando. Só que isso vem agora os programas da PNL, né? Eu tenho a que lembrança. Falar. Eu nem deixei ela se falar quem ela é. Calma aí, já vem falar aqui sobre a lembrança. Quem eu estou hoje, quem né? Você está hoje? Hoje eu estou treinadora comportamental, mentora, profissional, minha filha, na PNL, vou descobrir tua vida já e vou te aliviar. PNL faz um monte. Mas o que é PNL? Legal. PNL é programação neurolinguística, né? Tá. Acabou mas de tá falar. muito... Tá muito além, né? Então, vou definir aqui a PNL naquilo que você agora falou para mim. Você pensou na sua irmã, no amor. A PNL traz essas coisas, né? Traz o pensamento. E transformou o quê? Esse pensamento? Qual é o seu sentimento agora, nesse momento, quando você falou de dela? amor. Seus olhos encheu de lágrimas. Saudade. Né? De saudade. Só que ela deixou o quê? Cheiro. Né? Deixou aquele olfato. O cheiro das pessoas que estavam ali na igreja. Deixou a lembrança. E você transformou isso em quê? Em amor. Em amor. O que você está dando agora para a filha dela? Amor. Essa é a Mary. É a Mary que está se encontrando como mãe. Olha... Os papéis estão se complicando aqui, né? Mas isso aqui é um papo assim de adulto aqui, gente. Olha para a cara da Mary agora, né? E é tão linda, rapidinho te cortando, mas falando sobre isso, porque minha irmã sempre foi amor, como você está falando. E por ela ser amor, eu tenho mais orgulho ainda de tomar conta da minha sobrinha. Porque se fosse aquela irmã que já estava brigando, que fazia um bocado de merda, não que o amor talvez com a minha sobrinha seja diferente, mas talvez eu comigo mesma ia falar, caramba, eu tô tomando conta de uma pessoa que é minha sobrinha, mas a minha irmã sempre só quis o mal pra mim, só quis não sei o que lá, brigava com todo mundo. Exatamente. Como Isso, que é, né? Você não conseguiria distribuir tanto, né? Mas hoje você distribui tudo aquilo que a tua irmã te deu. Né? Você programa de forma bem intelectual durante a convivência com a sua sobrinha. Se tiver de fazer um house of cards, é uma tarefinha de casa perfeita, você vai ter que autorizar ela a fazer ou vai ter o quê? Consequências. Né? Não botar castigo, né, gente? A gente fala, vamos ter a consequência quando a gente não cumpre o nosso papelzinho aqui, que ela vai ter que cumprir com você como mãe hoje dela, né? E hoje você se sente obrigada a dizer para você mesmo, eu consigo. Porque se ela me deu essa missão como mãe, eu consigo. O seu selfie 1, conversando com o selfie 2, vai entender. Se você não teve o filho que você queria ter, ou dizia, não tenho vontade, mas aí você recebeu uma pronta. Né? Por quê? Porque você também é amor.
É, é engraçado, né, que a gente se conecta, né? A PNL tem isso. A gente se conecta sempre com o melhor do outro, né? Não é que a gente imita o outro, mas se modela. A gente se modela com a forma de vestir, com a forma de falar, aquela forma de olhar. Chega uma pessoa gritando, o que é que você vai fazer? Você vai falar baixo? Não vai, porque você não está fazendo primeiro contato, que eu acho que foi o que a gente fez agora, que é o rapport, né? Esse contato é amor. Quando a gente se conecta uma com a outra e começamos a entender, o teu lado não é diferente do meu. Nós somos pessoas bem parecidas. E isso a gente se conecta. Isso é rapport. Tá. E isso você fez muito bem com a sua irmã, com a sua sobrinha. Né? Isso é muito bom. Mas deixa eu te pensar aqui. Vamos supor agora que tem uma pessoa assistindo a gente. E ela, talvez seja daquela pessoa que ela tá triste, ou ela tá com algum problema, não sei, com alguma dor. E aí, só que ela tem um pouco de consciência que ela tem dor. Não, ela tem consciência que ela tem dor, mas talvez ela não sabe nem por onde começar, o que ela pode fazer. Aonde a PNL, aonde a Célia poderia ajudar essa pessoa? Porque você está falando aqui, minha irmã era amor. Mas talvez a pessoa que está assistindo a gente, ela sabe no fundo dela que ela não é amor. Então, como ela vai poder ser uma pessoa brilhante se ela sabe que ela já fez mal o coleguinha, ela tem essa que ela pereba, já traiu, né? que ela já roubou, que ela já fez algumas coisinhas, mas hoje ela quer mudar. É possível? Com certeza, isso é possível, porque hoje tem a modelação, gente, também, né? Se você se sentia que era incapaz, que era uma pessoa má, que você, a consciência também pesa, né? E ela dói, né? Ela dói. Quando a pessoa pensa que tô lá no fundo do poço, eu sou uma merda, falava assim mesmo, sou uma merda, eu não consigo fazer nada, a minha vida tá uma bosta, né? O que é que vai acontecer com você? Se você não tentar sair de onde você tá. Você tá achando que eu vou te ajudar? Não vou. Porque se você não se amar de verdade, se você não querer a pessoa mais linda que tem aí por trás, que é você, você não levanta. Não levanta. Não tem nenhum terapeuta que vai conseguir tirar a pessoa de onde ela está se ela não quer. Se ela não se aceitar. Se ela não definir quem ela é. Ninguém nasceu ruim, gente. Ninguém nasceu péssimo, ninguém nasceu endemoniada, né? Todo mundo nasceu bebê. Um bebê. Um amor que foi feito entre o homem e a mulher. É amor. O que você se define? Uma bosta? Corta aí. Né? Não pode. Você tem que se definir como a melhor pessoa do mundo. Comece a se abraçar, a se olhar no espelho e olhar para você, gritar assim, dizer assim, eu sou foda. Foda. Pronto. Foda pra caralho. Eu sou linda, eu sou maravilhosa. É igual se o cabelo tá torto, se tá aleijada, se o óculos tá torto, se a maquiagem não tá. Seja você. Se você admitir quem você é e como você quer ser, todo mundo vai te olhar de forma diferente. Não se faça de coitada. Aí ninguém te ajuda. Não deixa ninguém ter pena de você. Gente, o pior sentimento é a pena. Como que você vai mudar se você entregar de coitada pro outro? Tadinha de mim. O outro vai dizer, só tem o que merece. Mas é verdade, a gente só tem aquele que merece. Nas nossas piores pereba, é onde a gente se levanta com força. Com força. Mas a partir do momento que você aceitar e falar para você, eu vou mudar, porque eu preciso ser uma pessoa iluminada, uma pessoa que atrai confiança, né? Vou parar de brigar, vou ligar, vou pedir desculpa. Gente, desculpa, eu era inconsequente, eu liguei para a pessoa e ela vai aceitar ou não, é um problema dela, não vai ser o seu problema, desde que você esteja feliz com você. E é muito bom você falando sobre isso, porque muito isso a gente vem com terapia. Às vezes a gente fala assim, vou conseguir sozinha. Vocês podem até conseguir sozinha, mas quando você está com um profissional do seu lado, ele te acompanha. E eu vou voltar nesse assunto, acho que eu já falei em alguns outros podcasts, quando você acabou de falar. Quando você está no seu pior momento, você consegue realmente saber quem você é. E eu vou te falar isso porque quando eu era pequena, lá no Rio de Janeiro, que eu venho do Rio, a minha família sempre me definiu como uma burrinha. A fraquinha, a burrinha, que não sabe fazer nada, não sei o que lá. E isso, não é que eu me definia burrinha, mas, sabe, de tanto falar, ficava assim. Tanto que eu repeti de ano na escola, cheguei na Suíça, para poder me formar, já que sou dislexia, mas não é só isso. Tudo muito complicado.
E um dia eu já estava fazendo constelação familiar, mas estava fazendo um curso de coach, alguma coisa assim, e em uma visão, como é que é o nome daquilo? É relaxamento? Não, é uma... Ai... A emotização? aquela que a gente fecha os Uma olhos. emotização, né? Você Isso estava aí, falando. E aí ele falou, pense em algum momento difícil da sua vida. E aí veio pra mim quando a minha irmã faleceu. Só que não veio só quando ela faleceu. Veio ela faleceu, eu tomando conta da minha sobrinha, eu tomando conta do meu outro sobrinho que estava ruim também, a minha mãe no hospital. E aí depois veio um momento antes ainda que estava todo mundo internado. Minha irmã ainda estava viva, minha irmã internada, minha mãe internada, minha sobrinha internada, meu sobrinho, todo mundo internado, e só eu, bem, tendo um no hospital de Berna, outro no hospital de Biena, eu tinha que fazer assim, ó, ali, fazer aqui, pegar ali, lá. E nessa hora eu, caraca, como eu sou forte! Como eu consigo organizar as coisas, como eu consigo fazer tudo. E aquilo ali, naquele momento, me veio uma força tão grande, falar assim, eu posso, eu sou e eu creio. Eu falei assim, não deixa mais ninguém me chamar de burra, nem se for por brincadeira. Essas crenças é crença limitante, É né? crença Isso aí. limitante. Eu me senti crença tão limitante. forte naquele. E desde aquele dia eu comecei a fazer várias coisas. Foi quando eu comecei a fazer a minha formação de constelação familiar, comecei a dar curso, porque eu me senti forte. Mas eu tive que ir lá naquele momento que muitas vezes a gente sozinha, a gente não vai lembrar das pessoas falando que você era assim. Por isso que eu adoro profissional como você, que vai levar as pessoas, talvez naquele pior momento, para ela lembrar, para ela se poder ela lapidar, sarar, né? Porque e não dá, poder né? sarar. Como é que você cura sua pereba se você não começar a tratar, né? Não vou passar cremezinho não, gente. Primeiro, para a gente sair lá da merda, lá do fundo do poço, vai lá, beba uma aguinha lá para depois subir, não é assim? A gente tem que passar por dores para quebrar todas as crenças limitantes. Quando eu era pequena também, né? Meu pai dizia que eu ia ficar cega, que eu lia demais, então aquele ia acabar com a minha vista, e você não ganha dinheiro com isso, vai trabalhar, vai buscar alguma coisa. E eu só olhava para a cara dele e falava, se ele não consegue, ele acha que eu não consigo. Não. E naquela época eu nem entendia o que era PNL, nem quem que era constelação, não via falar nada disso, né? Eu, uma menina do interior, sou de Santa Cruz, uma cidade a 200 quilômetros de Natal, né? Aí fala, você é de Natal? Eu digo, sou. Mas não, sou de Santa Cruz. E aí você vai comendo muitas coisas que os outros falam que você é. Você é tapada, deixa de ser burra, lesada. Isso dói. E aí vai começando. Você vai só engolindo. Só engolindo. Você é incapaz de fazer isso. Se você fizer, vai dar errado. E você vai engolindo. Vai deixando aquilo, né? Lá no fundo do poço, sempre apertando. Cada sentimentozinho desse, eu esqueci. Isso já foi passado. Não é passado. Na fase adulta, a gente vai ver as consequências. As Que pode dores, vir, a depressão, né? Vai vir a incapacidade de falar a língua, de viajar, o medo está sempre com você. Por isso, porque botaram tudo isso dentro do seu cérebro. E hoje está na hora da gente mudar. Né? Para sarar essa dor que você tem que aceitar. Aí lá embaixo, vivenciar tudo isso para quando subir, vir com tudo. Se não tivesse feito a himotização com você, você teria condições sozinhas de se tratar? Não. Para isso existe esse programa onde a gente pede para fechar os olhos, né? E aí a gente vai conversando, né? Para que você sinta cada vez mais. Né? A gente vai pedindo para que você entre cada vez mais dentro daquele... Busque aquela dor. Qual foi o seu pior momento? Onde que você estava? Que cheiro ele tem? Como que foi? Onde foi essa sua dor? Qual era o ambiente? Né? A gente começa a lembrar. Quando a gente lembra todo momento ali, passo a passo, quando você abre os olhozinhos, você olha assim para você e fala, uau, onde que eu fui? Como foi que eu voltei? Ninguém, até hoje eu nunca escutei, faz hemotização e volta como se nada tivesse acontecido. E é tão bom você falar sobre isso, é porque, tipo, tem gente que vai falar assim, eu fui lá e hoje eu consigo
perceber por que eu sou uma pessoa que sempre aceita tudo do outro ou porque eu sou uma pessoa mandona demais. Não levo desaforo para casa. Porque se eu te levar desaforo para casa, vou lembrar daquilo lá. Então acaba sendo uma mulher arrogante, aquela que quer bater, que sempre tem razão. Porque senão o outro vai tocar naquilo. Ou pode ser o contrário, que é aquela que aceita tudo, porque para aí não chegar naquela dor também. É incrível, né? Para não machucar o outro. É. Foda-se o outro. Eu quero saber se eu tô bem comigo. Né? Eu quero que o outro me respeite. É isso que eu quero. Que o outro me respeite. Mas o que ele vai pensar ou duvidar da minha capacidade, tá tudo bem. Para mim não importa. É simplesmente a ideia dele. Mas fazer pelo outro e deixar de fazer por mim, hoje eu não faço. Eu fiz muito isso na minha vida, até eu ter a tomada de consciência, né? Aqueles insightzinhos, você toma aquela virada de chave e diz, por que eu estou fazendo isso? Verdade. E eu não mereço isso, eu mereço coisas melhores. E foi aí que eu fui me lapidando e melhorando cada vez mais. Se eu não tivesse a capacidade de ser essa pessoa que eu sou hoje, hoje eu estaria no interior, ou estaria em Natal, ou estaria né, vendo uma família onde meu pai, muda no assunto, né? Uma família onde meu pai e minha mãe bebiam e se batiam e vivia aquela confusão dentro de casa. Era um inferno. Não sei se vocês se conectam, mas era um inferno. A minha vida de pequena era um inferno, de bebedeira, né? Se eu for entrar no assunto deles e me conectar com a dor deles, eu não vou sair, cara. Vou ficar na mesma merda lá atrás. Eu preferi, de tomar conta de mim e dizer assim, não, eu sou melhor. Eu não vou passar por isso. Eu não quero. Eu não admito. Por isso que eu continuo repetindo. Se você não se abrir, não deixar a dor sair, ela vai ficar aí presa, né? Nem esquecer. Ninguém vai esquecer. Ninguém vai levar uma porrada na cara e vai dizer assim, ai, passou já. Não. Você vai deixar no seu... Qual que você aqui atrás, ó, bem bonitinho, escondidinho, você vai lembrar um dia. Mas você vai colocar coisas melhores em cima daquela porrada. Você vai dizer, eu sou uma pessoa que consigo perdoar para que eu esteja bem comigo mesma. Falar sobre o perdão, você me contou ali na mesa que você já foi violentada. Se você quiser falar sobre o assunto, Com pelo certeza amigo do falo. seu pai. Você conseguiu perdoar ele? Consegui. Não consegui. Não é que eu estou falando que consegui da boca para fora, né? Que o perdão, que se você fala assim, eu perdoei, mas eu também não quero ver. Isso não é perdão. Eu perdoei, mas eu não quero nem passar na minha frente. Isso não é o perdão. Perdoei, mas se passar ali, nem conheço. Perdoei. Uau. Tive uma filha nesse abuso, né? Uau. Se a menina tivesse viva hoje, ela teria 45 anos. Eu era uma menina, né? Quando eu tive essa neném, da violação. E nem por isso eu quis abortar. A minha mãe queria muito que eu abortasse. O meu pai queria muito que eu abortasse. Eu disse não. Você tinha quantos anos na época? 14. Com 15 anos a neném nasceu. Eu completei 15 anos no dia 30 de outubro, esse é o dia do meu aniversário. Não esqueça, pode mandar os parabéns que eu gosto. E no dia 9 de novembro, a neném nasceu. Não, gente, estou falando de 40 e picos anos atrás, né? Quem é assim da minha idade já sabe que era uma situação mais complicada para que a gente pudesse ter uma criança com tudo que tem hoje. O que eu ganhei? 6 fraldas, né? Fralda de pano, 2 broches, né? Aqueles alfinetes, né? Para colocar na fralda. Tinha 3 camisinhas pagão que fui eu que tive que costurar na LBA, que é uma associação antigamente que dava ajuda para as mulheres pobres, né? Como meu pai me expulsou de casa, onde que ele me enfia? Volte para casa de quem lhe violentou. Primeiro ele me bateu, né? Eu tive que levar umas cacetadinhas, né? Porque a culpada Você fui contou eu. pro seu pai que você foi violentada assim? Não, eu não contei para ele, eu contei para a vizinha. Porque quando eu fui violentada, eu estava dentro da minha casa. Não sei se as pessoas vão entender, porque muita gente nem lembra mais dessas portas, que é 2 portinhas, né? Uma embaixo e outra em cima, né? E a gente morava numa vila, eu era muito pobrezinha, tá? Numa vila. E a parte de baixo tinha aqueles ferrolho, né? Ferrolho. E a parte de cima estava aberta. Eu estava de short,
com uma camisetinha, aquela camiseta de propaganda política, né? Misericórdia, amarradinha assim, e ele entrou, eu não vi. Depois, quando ele chegou perto de mim, ele disse, tá tudo bem? Eu disse, tá. Meu pai não tá. Ele disse, não tô atrás do seu pai. E já foi tampando a minha boca e me jogando em cima da cama do meu pai, me batendo. Né? Isso aqui eu fiquei com a garganta. Tem horas que as pessoas me perguntavam, quem que trava tanto tua garganta para tu não falar? Era vergonha. Porque quando ele me bateu e me segurou aqui, então na minha cabeça eu fui a culpada. Porque eu estava em casa de short. Quer dizer que eu, como criança, eu achei, e meu pai também jogou isso na minha cabeça, né? Fui culpada. E eu fiquei culpada. Por muitos anos eu fiquei culpada da violação. E ele fez isso várias vezes ou uma vez Não, só? foi uma vez. Só foi uma vez. Uma vez. Uma vez e ficou grávida. E engravidei. A minha vizinha me via que eu não ria mais, eu não ia mais na porta dela. Eu estava sempre conversando que vizinhas no Rio, acho que você conhece, né? Uhum. Era bem vizinha do mesmo terreno. É mesmo terreno aqui, né? Todo mundo naquele bequinho ali, né? Então ela, o que está acontecendo contigo? Por que você não ri? Você está doente? Você tem alguma dor? Eu dizia, não. E cada vez que ela falava comigo, eu chorava. Ué, o que aconteceu? Seu pai lhe bateu? Porque ela via, né, que meu pai brigava muito com a minha mãe. Era aquela cabaré, né, gente? Aquele cabaré mesmo ali dele sair derrubando as coisas dentro de casa. Ele chegava embriagado e batia nela, ela batia nele, e aí essa coisa. Falei para a vizinha o que tinha acontecido. Na época, para uma mulher falar que foi violentada, doía, sabe? Parecia que você estava arrancando um pedaço da gente, a gente ficava pequenininha, se sentia uma merdinha, né? Aquela coisinha pequenininha ali. Como é que eu falo isso? Eu não sou mais moça. Agora eu sou uma mulher. E agora, a palavra mulher, antigamente, tinha um peso, né? Era moça, senhora, e se quando não tinha mais a virgindade, já é mulher da vida. Né? E isso me doía, né? Com medo de falar e as outras pessoas não me aceitar, como aconteceu. Né? Aconteceu de várias amigas não querer contato comigo, porque eu já não era mais virgem na época. Né? E não sabia eu que estava grávida. A minha vizinha viu que eu estava vomitando, né, um mês depois, vomitando, e eu falei para ela o que tinha acontecido, e ela foi e disse, eu acho que eu estou com um problema grande na minha barriga, porque eu tenho um nojo de tudo. Eu acho que... Aí contei como foi que aconteceu. Cada vez que eu contava, eu chorava, eu vomitava. E ela olhava para mim e disse, Célia, acho que você está grávida. Não era nem gravidez, você está buchuda. Aí eu disse, não. Eu não posso estar buchuda. Eu não. Eu sou uma menina ainda. Gente, eu tinha acabado de ter minha primeira menstruação, praticamente. Como que eu me sentia que estava grávida? Olha para mim hoje. Ainda sou pequenininha, né? Mas antes eu ainda era uma ratinha. Eu me olhava e dizia assim, eu não. E só chorava. Até que ela falou para o meu pai o que tinha acontecido com um amigo dele, né? Foi devagarzinho, como ele era muito ignorante na época. Hoje ele é um santo, né, papai? Vai escutar, isso é um santo hoje. Mas antes ele era bem grosso, bem estúpido mesmo. Vamos falar estúpido, né? Palavra certa? Ele era muito escroto na época, né? Vou dizer que era um santo, né? Hoje está um santo, mas não era esse santo. Me bateu, me pegou pelo braço e entregou na casa do abençoado. E ele era casado, o abençoado? Não, o abençoado tinha 44 anos na época e eu tinha 13 anos. Hoje ele é preso. Ah, ele é preso? Não, hoje ele ia ser preso, né? Sim, lógico. Mas naquela época, não. Mulher não tinha o menor valor, gente. Não tinha. Nós tomamos a liberdade agora, né? Com a Lei Maria da Penha, com a Lei de Seriquê, a Lei de direitos. Temos muitos direitos. Ainda tem gente que fica aí, que direito. Temos sim. Hoje eu abro a boca e digo, mulheres têm que estar unidas pelos direitos delas mesmo. Nasceu uma menina, eu vou para... E você foi morar com ele? Tive que ir. Morar na casa da mãe dele, que
O abençoado morava com a mãe. Com 40 e poucos Com anos 40 ainda. anos morava com a mãe, né? Toda a vida que ele chegava em casa, eu escondia no quarto da mãe dele. Só saía quando ele saía. Quando ele saía, eu saía, ia para a sala. Isso era 2 casas depois da minha. Eu morava nessa casa, a minha vizinha e a dele. Não era distante. E eu ficava sem ver mamãe, sem ver papai e sem ver meus irmãos. Porque eu ficava trancada no meu mundo. Se as lágrimas vier, não é de tristeza mais, não. É de emoção, de poder falar. Que antigamente eu não falava. Isso me doía. Eu tinha vergonha. Não fale quantas mulheres você está Né? ajudando a falar. Cara, era vergonha demais. Aquela coisa que entalava, parecia que eu não conseguia falar. Eu vivia presa dentro de mim. Eu digo, o que é isso? Por que eu não consigo mais nem falar? Só chorava. O trauma foi imenso. É justo isso. As crenças que colocaram que a culpa era minha. Eu não tinha culpa ali. Eu não tinha culpa. E a mãe dele era gentil, pelo menos? Muito gentil. Muito gentil. Muito gentil. E ele, como é que fala? E ele depois, ele arcou que ele tinha Não. violentado? Não. Não, ele falou. Ele falou? Ele falou pro meu pai, mas foi ela que quis. Ela que quis. Tava se dando em cima de mim, se amostrando pra mim, mostrando o rabo, né? Porque eu tava de short, né, gente? Dentro de casa? Dentro de casa. Hoje, eu falo pra vocês, é difícil a gente querer modelar nessa fase, né? Eu não consigo andar com a barriguinha de fora. Minhas filhas, até hoje, elas não andam de barriga de fora. Não porque eu não queria que elas andassem, mas eu não queria que alguém fizesse mal pra ela como fizeram pra mim. Olha a crença que eu carreguei em cima delas. Nada a ver. E eu fiz isso pra elas. Inconsciente, porque também não sabia que eu estava prejudicando. Isso, eu tenho 3 filhos, mas não é outro assunto. E a criança chegou a nascer? Ele registrou? Não. Não. E todo mundo, agora você vai dar essa criança para doação, vai deixar na casa da mãe dele. Aí meus pais vieram atrás de mim. Agora meu pai me deu 15 dias, voltando ao assunto, você tem 15 dias para ficar dentro da minha casa com a sua filha, com resguardo. Caramba. Quando chegar os 15 dias, você sai. Claro, eu agradeci demais, porque senão ele tinha que me ver todo dia. E eu fui os 15 dias para casa da minha mãe. 15 dias, 10 horas da noite, meu pai chegou bêbado, olhou para mim e disse, com cigarrinho no dedo. 10 horas da noite. À meia-noite completa os 15 dias. Eu quero que você saia daqui com essa coisa que você tem aí. Né? Eu olhei assim e digo, o pacotinho é meu, né? Você vai ter que dar essa criança, eu digo, não dou, eu só dou para Deus. Se ele me deu, ele leve. Eu não tenho o direito de não amar uma pessoa que não me fez mal. Como que eu ia odiar um bebê que tinha me escolhido? E eu não tinha raiva do neném, em nenhum momento. A partir do momento que quando eu vi o neném, eu perdoei o pai. Eu perdoei. Naquele momento eu perdoei ele. Que a melhor coisa que ele me deu tinha sido ela. Que ela tinha me escolhido. Ela se chamava como? Nadjara. Me Nadjara. pergunta que nome que eu fui pegar para essa menina. Nadjara. Tem algum significado? Eu nem sei. Agora eu já sei, né? É um nome indígena. Tem significado que é paz, luz. Tem se você procura aí, você vai ver. Nadjara é um significado bem bonito. Mas eu também não sabia do significado. Antigamente a gente não tinha nem televisão em casa, imagine telefone. Né? Quando a gente estudava, ia nas bibliotecas, né? E não tinha nome para dizer. Não sei por que veio esse nome Nadjara. É um nome que hoje, se você olhar no dicionário, é muita luz, né? 3 meses, eu tive o prazer, Deus me deu ela 3 meses. Depois ele levou. E ela faleceu de quê? Doença de menina. Doença de menino, que até hoje, na minha cabeça, eu não sei que doença é essa. Como eu sou criança, cuidando de criança, a neném teve uma infecção. Eu não sei se era alergia do leite, se ela tinha intolerância ao leite, alguma coisa era, né? Porque
Eu não dava mamar, porque nem peito tinha, era 2 bolinhas de limão, né? Pregada aqui. Aquele peitinho bem pequenininho. Então, eu dava o leite que a farmácia me deu de presente, né? O pessoal da farmácia me deu uma caixa de leite de presente. Então, era aqueles leites que eu dava para neném. Se ela tinha intolerância àquele leite, eu também não sabia. Então, ela vivia mais dentro do hospital do que comigo. Eu sempre estava levando ela para o hospital. Sempre levando para o hospital. E você foi pra onde depois daqueles 15 dias que teu pai mandou você pra fora? Para onde que eu fui? Pra cá do homem? Voltei para dentro da casa do abençoado, né? Caramba. Voltei para dentro da casa Pelo do menos a mãe abençoado. dele era boa, né? Com certeza. Ela, que Deus o tenha, ela sempre foi uma mulher. Ela tinha uma mentalidade totalmente diferente daquilo que eu vivia com os meus pais. Que ela falava, se fosse com a minha filha, na época, gente, era olho por olho, dente por dente, né? Eu mataria. Né? E meu pai, claro, não fez nada com o filho dela. E ela me aceitou e me protegia dele, né? Ele não lhe toca mais. Ele nunca mais vai chegar perto de você. Uau. Né? Então, quando a neném faleceu, estava com ela, né? Eu tinha ido na casa de uma tia minha, né? A neném tinha recém-chegado do hospital, que o médico tinha dado alta, disse que estava tudo bem. Eu nem sei se é meningite, o que que era, o que a criança tinha. Até hoje, eu me procuro nesse contexto, doença de menino. Porque acho que nem fazendo regressão, eu vou conseguir entender o que que ela tinha. Porque na minha cabeça eles nunca falaram o diagnóstico da doença. Né? E quando eu chego na metade do caminho, o meu coração parecia que ardia. E eu só falei, tá tudo certo, tá tudo bem. Vai com Deus. O Senhor me deu, que o Senhor leve. Eu tenho uma conexão com Jesus, minha fé é tão grande nele, que eu quero perder tudo na minha vida. Mas nunca a fé que eu tenho nele. A minha fé em Deus, em Jesus, nunca. E eles, pai e filho, cuidaram bem de mim. Porque eu poderia ter feito um aborto. Era criminosa. Na minha cabeça eu ia ser uma criminosa. Eu sempre fui contra aborto. Né? Desde bebê. Eu acho que eu nasci já porque quando eu fiz uma regressão, eu senti que meu pai batia na minha mãe. Você lembra da regressão? Sim. E eu não gostava da atitude deles ali. Né? Na regressão eu passei por tudo isso, né? Mas depois de adulta já, tá? E eu tive muito apoio do meu avô também, né? Quando a neném faleceu, que eu cheguei, que ela estava lá, era uma taubinha em cima da mesa e a nenenzinha ali. Eu tive aquele susto e só peguei ela no colo, olhei para ela e disse, tá tudo bem. Obrigada por ter me escolhido, obrigada por ter vindo e ter me ensinado o que é amar. Com 14 anos você já tinha essa mentalidade? Assim? Já. E através dessa, né, da minha declaração com ela, foi que eu sentia que eu não tinha raiva do pai da neném. Não conseguia ter raiva dele. Não conseguia. Até hoje eu não consigo ter raiva dele. Não ter raiva. Às vezes eu ficava mais chateada com a atitude do meu pai, do apoio que eu precisava, que ele não me deu, do que próprio daquela pessoa que me violentou, que não tinha nada a ver comigo. Dá para você entender como é que as crenças caem em cima de uma criança e ela vai se machucando e levando isso para a vida adulta? Poderia ter dado errado na vida? Tudo. E não deu. Poderia ter feito coisas feias? Poderia. Porque eu venho de uma família que era desestruturada. Mas não. Eu tinha essa certeza com Deus que Ele ia me levar para um lugar totalmente diferente. Gente, onde é que eu estou? Olha quem Célia é hoje. Hoje eu sou treinadora de mulheres, de homem, de menino, de criança, de quem vier. Eu não só treino mulheres, eu treino pessoas. Eu amo pessoas. Quando eu cresci, né, depois a gente estava naquela fase de criança, fui violentada, tive a criança. O que eu fiz? Estudar, com força. O que eu fui fazer? Adivinha qual era a minha profissão? Parteira. Caramba. Para ajudar as mulheres a trazer os seus filhos no mundo. Que é um sucesso, Né? E com muito amor. E além de eu ajudar elas, eu ajudava elas com o enxoval. Porque eu não tive. Então, aquilo me despertou. Eu fazia para elas. A sua dor né? te transformou em uma mulher para ajudar o outro, né? A dor da gente faz com que você evolua. E se você não quiser evoluir, fique aí se lastimando, porque ninguém vai lhe curar.
E ela não vai passar, porque você não vai deixar, você aceita. E eu não aceitava. Nunca aceitei ser menos do que eu mereço. Não aceito, porque eu sou filha de Deus. E a gente, quando nasce aqui, que ele diz assim, você tem uma missão, você vai cumprir. E a minha missão é essa, é ajudar pessoas. Adiantando o papo, que é muito papo, viu? Vai ter livro. Ainda vai outras vezes aqui para conversar com a Mary, ela vai mostrar para vocês. Mas é tão lindo isso, que só rapidinho você falando sobre isso, aqui, você veio para a Suíça, a gente pode vir nesse caso depois, você não pode, talvez, ainda não sei se é o seu sonho, né, de ser parteira aqui, mas você ajuda pessoas de uma outra maneira. Eu ajudo a parir de forma diferente, né? Eu ajudo você a parir o teu eu, né? O teu potencial. Hoje eu estou ajudando as pessoas a se conectar com elas, como eu me conectei. Eu acho que a gente primeiro tem que sofrer. Cara, eu nunca vi nenhum treinador comportamental que não sofreu. Todos eles que eu conheço, as histórias é assim, uau, né? Porque a gente tem que passar para poder ajudar o outro. Enquanto você não tiver dor, você não é capaz de ajudar outra pessoa. Se você não passou, se você não viveu essa experiência, como que você vai ajudar? Então, a minha parte hoje, de parteira, é fazer com que o outro se desperte, se levante, sai daí, sai da sua zona de conforto, sai desse buraco, sai dessa mermice, se encontra. Que a coisa melhor do mundo é quando você olha no espelho e fala, uau, tu é foda. É verdade. E cada um tem uma dor, né? Tem gente que vai falar assim, como eu nunca tive filho, eu não sei o que é. Como eu, ainda bem, nunca fui estrupada, desculpa estar falando assim, violentado, nunca tive filho. Graças a Deus. A sua dor eu não conheço tanto. Eu sinto a sua dor, mas não é a minha dor. Mas eu tenho outras dores. Então, é como você fala, cada um tem a sua dor e eu vou ajudar você na sua dor. Na sua dor, né? Na sua dor. Porque é diferente. Ninguém vai passar o que você passou, o que eu passei. Essa era a minha vida. É eu que tenho que passar. É minha responsabilidade. Eu escolhi estar aqui. Então, sou eu que tenho que me tratar. Alguém pode também ter passado coisas semelhantes, como eu passei, como ter sido violentada, como ter tido uma criança, como ter sido rejeitada pelos pais, né, sem o apoio. Pode ter sido. Mas essa pessoa, se ela não quiser mudar, ela vai ficar lá, naquele lugar que colocaram ela. De coitada, de pequena. Não, gente. A dor do outro, a gente tem que fazer o que você está fazendo, levando essa mensagem para várias pessoas, para várias mulheres, né? É a empatia. Essa é a melhor forma da gente se conectar. É ajudando a pessoa a se livrar daquela dor. E se você passou por isso e tem vergonha de falar, me procure. Tem meu telefone nas redes sociais, vocês me procurem que eu ajudo vocês. Qual é o seu Instagram? @Célia Fricker. Fricker. A gente procura porque vale muito a pena. E por que PNL? Por que você decidiu a PNL? Porque eu acho que só quem transforma na essência mesmo é quando a gente tem a conexão no íntimo da gente, que tudo que a gente vai fazer tem que ser de dentro para fora. Né? E a PNL, ela procura isso, né? Reprogramação. Né? Como que eu vou trabalhar a minha dor se eu não conseguir fazer o que eu mais gosto? É ajudar. Como que eu vou ajudar se eu estou cheia de pereba? Estou cheia de cicatriz aqui, arregaçada, feridas abertas. Não, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que curar minhas feridas e a PNL faz isso. Faz com que nós se encontramos com o nosso melhor potencial, que é a tua essência, a tua força, a tua capacidade. O cognitivo da gente é tão interessante que quando eu comecei a escutar o que o meu cérebro falava um do lado, outro do outro, eu dizia assim, gente, e são bem sabotador também, né? Porque faz a gente procrastinar toda hora, se a gente não começar a escutar o que eles estão falando. Dão um comando que depois eu entendi. Eu disse, não, gente, isso faz parte do meu corpo, não da minha alma, não da minha essência. Né? A nossa alma está aqui, carregando esse corpo. Quando eu morrer, eles vão junto. Mas a minha alma vai ficar. Eu disse, não, quem dá o comando sou eu. E eu aprendi. Essa força todinha que você tem aí dentro de você é com a sua alma. É com o seu melhor, com o melhor que você tem. Quem é a melhor pessoa do mundo para você? Sua mãe, seu pai? Seu filho? Talvez. Sua irmã? Não. A melhor pessoa do mundo é você. É você.
Já aprenderam a se abraçar? Eu me abraço. Eu durmo abraçada comigo. Tenho um marido maravilhoso, tá? Ele dorme lá, não vou abraçar ele não, vou abraçar a pessoa que eu mais amo, que sou eu. Eu durmo abraçada assim, comigo. De tanto que eu me amo. Eu me acaricio também, eu me toco. Ai, que linda. Gente, a minha mão tá linda. Ah, minhas unhas tá maravilhosa. Também tem uma pessoa maravilhosa que faz, né? Então, eu começo a me lapidar. E a PNL faz isso, faz com que você se cure primeiro. Essa é a reprogramação que a gente tem que fazer primeiro em nós, para depois você levar para o outro. Você não sara ninguém se você Não tá tá com dor. sarado, né? Não tá. Não dá, né? A gente só tem aquilo que a gente merece? É verdade. Mas eu mereço mais daquilo que eu tenho agora. Eu mereço aquilo que eu programo, que eu quero ser. Eu não quero ser aquela coitadinha que vai se lastimar, que foi violentada, que fui pobre de marredecer. Gente, eu tinha dia que lá em casa, não sei o que é cuscuz, aí você sabe, a maioria das pessoas sabe o que é cuscuz com coco, né? O pessoal que é do Nordeste vai entender. Era cuscuz com leite de coco de manhã, cuscuz com leite de coco de tarde, cuscuz com leite de coco de noite. Então, o contrário, no outro dia era coco com cuscuz. Tinha dia que a gente não tinha nada para comer. E eu, o que que eu fazia? Obrigada, porque eu ainda tenho isso aqui. Meus filhos nunca passaram um terço do que eu passei, graças a Deus. Não precisam de jeito nenhum passar, porque a gente vem mudando, moldando a nossa geração, evoluindo, crescendo. Seus filhos nunca passaram por nada, mas você acha também que eles precisam de ajuda, de um psicólogo, de um... Todas as crianças precisam, amiga. Toda criança. Mesmo se eles não passaram nenhuma dificuldade na vida. Precisa fazer terapia. É tão bom quando a gente faz terapia. Não importa se a pessoa teve ou não alguma dificuldade, que a única dificuldade não é aquilo que passa no dia a dia, é quem você está se moldando para ser. E a ajuda do terapeuta, do psicólogo, é tão importante na vida das pessoas. Se eu soubesse que era tão bom, eu fazia, já tinha feito isso há muitos anos na minha vida, tenho botado todos os meninos, desde quando começaram a falar para a psicóloga, porque isso transforma a vida deles, profissional, como pessoa. É tão bom, né, eles encontrar amanhã com o que ele vai fazer, com aquilo que eles aprenderam. Então, eu acho que isso é super importante. Hoje, eu faria de forma diferente, né, com esse conhecimento de hoje. Inclusive, minhas filhas não sabem nem da missa um terço, vão descobrir agora a parte da manhinha delas, né, que elas chamam de manhinha. Muitas coisas eu nunca falei para elas, porque não achava necessidade e nem necessário expor a minha dor para eles. Senão eu estava me fazendo de pobre coitada, eu vou ter pena de manhinha. Não. E eu criei mulheres fortes. As minhas duas filhas são muito fortes. Elas são trabalhadeiras demais. São amorosas. Parece que é amor em pessoa as duas. Vum, sabe? Se conecta com todo mundo. Nunca vi ninguém chegar para mim e falar assim, suas filhas são antipáticas. Não. Nossa, que meninas amorosas. Porque era o que eu tinha para dar. Então, é a essência que ela tem. É isso. Mas, antes, se eu soubesse que fazer análise ia trazer melhoria para elas e para os meus netos hoje, eu tinha feito isso lá atrás. Mas nunca é tarde para começar, né? E você também faz também para jovens ou é a partir de uma certa idade? Minha filha, a partir de 5 anos, se me procurar, eu já vou me conectar, né? Porque é ali que se começa a fazer o alicerce. Né? Tem dinâmicas para a criança, para a gente desenvolver aquela criança a fazer o certo em casa, a obedecer pai e mãe. Não é que, gente, que a gente tem que estar no comando, mas ele já tem que entender que tem hierarquia em casa, né? E hoje eu vejo muitas crianças aqui que não respeitam pai nem mãe, sabe? Eu fico olhando assim, eu digo, na minha época eu tinha levado já 2 tabefão assim que caía, né? Antigamente era desse jeito. Falasse, papai estivesse conversando aqui, passasse aqui no meio. Diga aí a ignorância como é que era. E hoje não, hoje a gente tem forma diferente de lapidar. Hoje a gente tem amor, a gente tem outras formas. Vem cá, senta aqui, vamos conversar, né? Forma de você tirar as crianças da zona de conforto delas, que é os brinquedos, e mostrar que elas também são responsáveis por certas tarefas de dentro de casa. As minhas netinhas parecem um chuchuzinho, mas elas adoram cozinhar e arrumar as coisas em casa. É bonitinho. Tem uns vídeos delas cozinhando que é lindo. Não é que ninguém está botando criança para trabalhar, deixar de ser criança. Mas a gente está educando.
É. Para que elas sejam mulheres fortes também amanhã. E eu vou entrar nesse tema um pouquinho, porque a Linda tá, nesse exato momento, tá ali com uma terapeuta falando, porque eu acho, para mim, é muito importante já começar desde jovem na terapia, no autoconhecimento, para ser uma pessoa melhor. E eu vejo tantos jovens hoje com as mães que talvez que trabalham comigo, ou que eu conheço na minha terapia, ela falando dos filhos, né? Então, se tem mães aí assistindo que tá com jovem, já começa desde cedo. Começa desde cedo. Porque não é só para você principalmente, mas para ele também. A descobrir quem a criança é. E você depois fica com um diálogo melhor com seu filho. Porque nesse mundo aqui, quando você falou, né? Antigamente, o pai já vinha, dava... Só que isso era antigamente. Hoje em dia tem coisas que estão piores. Talvez o excesso, a droga, talvez fica mais fácil. É mais fácil. Que antigamente não era assim. Hoje tem outras dificuldades, outros desafios, né? Problemas para os jovens, né? Talvez não é mais apanhar do pai, mas daqui um tanto tempo a droga tá aí que... A vida tá batendo neles, né? A vida que tá batendo neles, não é o pai. Porque antigamente as crianças ficavam com tanto medo do pai que não ia fazer merda. Exato. Servia talvez para alguma coisa. Não tô querendo aliviar a dor, né? Mas hoje em dia, tipo assim, tá difícil talvez de educar, manda para um terapeuta. Não é que tá difícil de educar, mas vai te facilitar na sua jornada. Vai facilitar do seu filho saber quem ele é, do que ele gosta, por que ele tá aqui. E eu vejo isso na diferença da minha sobrinha. Desde quando ela começou, há uns 4, 5 meses atrás, para hoje. Para hoje, né? E vai ficar melhor. Uhum. Vai ficar melhor. Ela vai crescer rápido. Isso. E você não vai entender. Uai, era uma menina, tem 12 anos. Como que ela tá com cabecinha de 15? Uhum. Porque ela começa a ter, mais elasticidade aqui e deixando que o melhor dela aconteça, né? Olha, eu vou contar uma coisa. Como a Linda não vê mesmo o podcast, eu vou contar para vocês. Não faz esse corte, hein? Senão a Linda vai ver. Quando ela começou, a terapeuta falou assim pra Linda, o que representa, quais animais representa a sua família, assim? Aí ela colocou o pai, acho que um cavalo, a avó um leão, uma coisa assim. Uhum. Animais fortes, né? E eu pensei, poxa, o pai dela abandonou, não sei o que lá, e bota um animal assim, e eu fui um porco. Poxa, um porquinho! Ainda pintou eu de rosa. E eu só descobri porque ela deixou assim. Eu falei assim, quem é esse porquinho? Ela, você. Poxa, eu sou um porco. E aquilo ali tocou em mim, mas tudo bem. E aí depois eu fui conversar com a terapeuta. E aí eu vim e falei assim, ela fez... Aí ela falou, não, ela fez o negócio dos animais, tudo certinho. Eu falei assim, ela me falou que ela me fez como porco, né? Ela, Aí ela falou assim, mas você entende o que significa o porco? Eu falei assim, não, pra mim o porco é um animal sujo, que tá sempre ali. Ela falou assim, não vou tentar chorar. Ela falou assim, você lembra, não sei se você ficava em casa, quando ela ficava sentada no sofá, ela me contando. A terapeuta falando que a Linda contava pra ela, né? Que ela ficava sentada, deitada no sofá, junto com a mãe, vendo o quê? Peppa Pig. O que é Peppa Pig? É um porquinho rosa. E é isso que você significa para ela. Você significa amor, aconchego, família. E aquele momento onde ela estava mais ali aliviada, que ela sentiu o amor, é que você se faz presente. Uau! Que alívio! E é sobre isso. Quando a gente entende o que a criança está querendo falar, a gente evolui junto. Que eu sou linda, eu sou uma porquinha. Eu sou uma porquinha. Eu sou uma porquinha que feliz. Que representa o amor na vida dela. Aquele momento que ela assistia a Peppa Pig era o momento de alegria dela, né? Era o momento que ela estava ali feliz, né? Então ela sem dor simbolizou nenhuma, você com a alegria que ela passava naquele momento, com a felicidade de estar no colo da mãe. Então, isso é a Peppa Pig. Peppa Pig é uma porquinha linda, né? Enquanto o cavalo do pai representava o quê? Patadas, né? Ignorância. E a gente não sabe, né? Quando a gente só olha assim por fora, é por isso que a terapia, ela é maravilhosa. E a avó é a leoa, né?
Protege por tudo, em cima de tudo. Ela sabe que ali ela está segura, Exatamente. né? Ela sabe que ali ninguém mexe com ela, tá? Então, o animalzinho que representa a avó, ela é a garantia dela. O seu é a confiança, é a ternura. E o pai é o próprio cavalo, né? Rude. Apesar que tem cavalo bem educado, né? Que poderia, talvez, eu ser o cavalo, mas vamos ver o que vai representar aquilo no mas contexto, no né? contexto dela, o cavalo, a ignorância era o pai. E é tão... É muito lindo a terapia, é gente. É muito linda a terapia, por isso que eu falo, gente, eu vou insistir mais uma vez. Não importa no momento que você esteja passando, por isso eu vou até falar mais uma vez aqui da Nath, porque a Nath é uma pessoa que já veio de família rica, se eu posso falar assim, sempre, nunca teve, talvez não conheço a vida dela, mas nunca teve, acho, talvez um problema, tipo, financeiro. Eu acho que não, né? Com o pai e a mãe, que ela sempre fala que foram exemplo na vida dela. Mas ela ajuda, ela gosta que as pessoas fazem terapia, ela tá sempre ali ajudando as pessoas. E isso que é maravilhoso, o ajudar, né? Ela fala assim, tanto que ela tá fazendo esse evento. Um evento maravilhoso, onde, nossa... Você vai estar lá. Eu vou estar lá, né? Claro que eu vou estar lá com a Nath, né? Eu vou estar lá ajudando a organizar, assim, com o evento, junto com as meninas que vão estar lá. Gente, é tão lindo esse evento. Se fosse você, eu não perdi. Fora o local, né? O local... Wenkenhof, é lindo, é maravilhoso. E eu vi falar que foi Roger Federer que fez uma festa ali no casamento. O casamento dele, né? Bem grande, viu? O casamento durou o que falar aqui na Suíça, né? Então, bom, gente, não perca, não pode perder de jeito nenhum, porque lá tem muitas conexões, né? E nessa feira você vai encontrar tudo que você quer de empreendedorismo brasileiro que está ali junto, né? E outras conexões que a gente faz. É tão gostoso você estar... Tem pessoas que você vai encontrar que faz anos que não vê, né? É verdade, vai encontrar naquela feira. Participa, leva a família. Tem comida, tem bebida, tem diversão para criança. Se fosse você, eu ia. Eu não vou perder não, viu? Se você não for, só você não vai. Porque eu também vou e eu vou estar lá ainda com o Marycast. Né? E como você falou, a conexão. A conexão, né? Talvez você é manicure e você vai achar uma outra manicure que vai falar sobre as tendências. Ou você vai encontrar com uma médica que pode falar talvez do seu problema que você está sentindo ali. Exato. Tem tantas conexões ali agora, e gente. Sobre isso. O trabalho da Nath, cara, não tem preço. Né? Como a gente falou, ela não vem de uma vida sofrida. Mas, Nath, ela vem com um coração que é maior do que o peito dela. Eu não sei como aquele coração cabe dentro daquela caixinha, né? Desse tamanho, mas acelerada em 500, e ela faz o mundo virar. Né? Em 360. E eu lembro, olha, 2 anos... O primeiro, acho que foi o segundo Mulheres do Brasil, né? E aí eu falei assim, eu queria tanto participar desse evento, eu liguei pra ela e falei assim, Nath, foi o primeiro ano do meu podcast, acho que eu não tinha nem 300 seguidores. Eu falei assim, Nath, eu tenho um podcast, ela nem sabia quem eu era. Que tal colocar um podcast aí? Ela topou. Na hora. Eu falo, como assim? E ela falou assim, olha, eu já te ligo daqui a 5 minutos que eu tô ocupada. Mas quando ela me ligou, ela já veio com, como é que fala, com um plano de tudo como poderia ser. É pronta. A ação é com ela. Caramba! Ela executa. Né? O perfil de Nath é aquela assim, executa tudo assim. Ela pensa e é feito. Uau. Ela não dorme, hein? Eu já perguntei, mas tu não dorme? Ela disse, depois eu durmo, quando eu tiver tempo. Porque a minha cabeça fica dormindo acordada, assim, pensando, né? E isso fechado. É bom de falar assim, de pensou e colocou em ação. E eu vejo tantas pessoas que pensam e não colocam em ação. Com medo. Medo. Vai com medo, né? Vai no medo mesmo. Quem tiver medo também de querer crescer, é só entrar na Belong, né? A escola está trazendo... Cara, a escola é maravilhosa. Eu faço parte da escola também. Eu estou lá, sempre estudando ali na Belong. Quanto mais... Belong é a escola da escola, Natália. Tá, gente? É a escola aqui na Suíça que está bombando no Brasil inteiro também. Não é só aqui não, tá? Tem muitos alunos do Brasil já aqui, conectado com a Belong. Os cursos da Belong faz com que você, que está aí travada, te garanto, em 2 meses você fala assim, uau, o que eu fiz? Por que eu não estava lá há mais tempo? É como a Nath, ela executa assim, rapidinho. Né?
Ela vai escutar esse podcast e vai rir comigo. Por quê? Porque eu não sabia administrar dinheiro, né? Ah, viu, pobre administrar dinheiro. Aí, quando eu entrei no curso a primeira vez, vamos destrinchar aqui as caixinhas onde coloca os dinheiro. Menina, foi tanta caixinha que até hoje eu me imagino, em cada gaveta daquela, eu tenho um dinheirinho agora, né? Que eu digo, pronto, minhas gavetas já estão preparadas, né? Que eu digo, Nath, se eu soubesse que existia gaveta para distribuir esse dinheiro, hoje eu era uma mulher milionária. Porque eu distribuí de forma errada. Eu dava para as pessoas que precisavam. Precisando, ninguém sabia se era verdade ou era mentira, mas eu dava. Entende? Eu poderia ter guardado naquela gavetinha de quê? Das minhas férias, a gavetinha da minha caridade. Não, eu só dava era tudo, eu ficava sem nada. E o ruim é que quando a gente dá, a gente tira a possibilidade do outro avançar na vida, né? Porque eu tô dando para que ele vai querer fazer algo. Por que que eu vou trabalhar se tem quem me dê? Por que que a minha vida tá difícil? Não tá, que tem o outro que vai dar. Né? E isso é horrível. Cara, depois que eu aprendi isso, eu digo, nossa, como eu errei. Ah, se eu soubesse, eu tinha conhecido essa Nath já há muitos anos atrás. E o que é bom você falando sobre isso? Porque você ainda você já é terapeuta há quanto tempo? Olha, eu estou na terapia agora 2 anos, né? Há 2 anos. Em 2016 eu comecei, né, meus cursos para fazer minha transição de carreira. Gente, mulher na menopausa, fazer transição de carreira. Depois de 50, eu tô com 58, né? Uau! Fazer 60 anos fazendo transição de carreira, né? E eu já vinha lapidando as pessoas muito antes, né? Porque eu dava terapia de graça. Mas é que eu tô falando, você chegou, como foi ali na Nath, e mesmo assim você já tinha esse dom, já era terapeuta, mas para o povo perceber que sempre tem algo mais para evoluir. Sempre. Você já sempre. estava ali ajudando a pessoa, mas tinha um problema com o dinheiro, agora não tem mais. Talvez daqui a 1 mês, 2 meses, isso aqui eu tenho que trabalhar agora. Exatamente. É uma coisa talvez que você não sabe agora. Não, a gente vai aprendendo todo gente... santo dia. Lembra que a gente vai evoluindo por etapa? Eu tô viva. Eu nunca sei de nada. Quanto mais eu aprendo, menos eu sei. Quanto mais eu evoluo, mais vontade eu tenho. Porque a gente nunca sabe de nada. Né? Eu aprendo uma coisa hoje, amanhã ela melhorou ali. Né? O ChatGPT, né? Isso aí, a gente vai mudando, vai se lapidando, vai melhorando, vai melhorando. Isso é evolução, né? E eu estou na evolução porque eu estou viva, então eu vou aprender todo santo dia. Todo santo dia eu estou aprendendo. Estou aprendendo com você, estou aprendendo com ela, estou aprendendo com a Letícia, estou aprendendo com a Valéria, estou aprendendo com várias outras pessoas, né? Que estão ali sempre comigo, me botando para frente, vai, Célia, que vai dar certo. E isso é legal, porque Qual a importância das pessoas na sua vida? Toda. Eu sei as pessoas, eu não sou ninguém. Eu gosto de gente. Eu gosto de cuidar de pessoas. Mas você escolhe as pessoas para estar em teu redor? Não, para ser minhas amigas, eu escolho agora. Antes eu deixava qualquer um fingir que era minha amiga. Mas hoje eu escolho. Eu vou te amar, vou te respeitar. Mas eu escolho quem eu quero levar para minha vida. A gente tem que escolher. Porque nem todo mundo que você gosta vai ser sua amiga. E a gente tem que escolher, né? Você não vai contar seu segredo para 500 pessoas. Não vai. Você vai contar para 1 ou 2. Essas são suas amigas. Mas eu amo trabalhar com pessoas. Tanto que minha profissão era parteira. Quando chego na Suíça, o que eu vou fazer? Unhas. Vou ajudar pessoas de forma diferente. Gente, eu acho que eu nasci coach e não sabia. Já nasci coach, já nasci me oferecendo para fazer, ajudando, fazendo trabalho de caridade nas casas, porque além, né, de plantar junto com meu avô, ele obrigava a gente a colher e a distribuir. Você trabalhava com seu avô também no campo? Assim? No campo, plantando. Hoje eu sei o que é dar ao outro. Mas eu dou com moderação. Antes eu dava arregaçado, igual a ele, né? Porque até então eu estava honrando a ele. Eu estava honrando meu avô. Ele entrava aqui e saía por ali. Entrava aqui e saía por ali. Porque ele morreu sem nada e só dava. Né? Fazia a gente plantar. Eu, né? A gente não. Meus irmãos nunca foram plantar. Sabe nem o que é cavar uma covinha para colocar os feijão ali. Na época da colheita, a gente ia colher. Você tinha quantos anos? 7 anos eu já estava na roça, 9 anos a gente já estava distribuindo comida para Deus e o mundo ali na cidade de Santa Cruz. Quem é de Santa Cruz e conhece a minha família, conhece o meu avô e conhece a pessoinha aqui, sabe. A gente sempre foi uma família que sempre deu tudo.
tudo. O meu avô, ele tirava a roupa do corpo e dava, né? Perguntei uma vez, por que que a gente não convida as pessoas para vir colher, em vez de a gente colher e entregar? Mais tenho eu para dar do que para receber, ele dizia. Se você quer fazer o bem para outra pessoa, não insista que ela venha até você. Vá até ele e entregue o seu melhor. Uau. Né? Era isso que eu aprendi. Muitas vezes ele ainda obrigava a gente a desebulhar, né? Desebulhar o feijão para entregar o feijãozinho já no quilo para aquela mulher que tem 10 crianças. Ah, vai lá que ela não tem o que comer. Vai lá e dá comida para ela, né? Por isso que eu tenho certeza que o que eu estou hoje colhendo aqui foi o que eu plantei ontem, junto com ele. Do meu pai eu não tenho, né? Essa ideia de plantar, de colher. Não. Mas do meu avô, sim. E eu honrava isso dele. Então, o dinheiro entrava de um lado e saía do outro. Entrava de um lado e saía do outro. E depois eu fui, caramba, o dinheiro não rende, não chega. Estou sempre sem dinheiro. O que é isso? Chega, mas vai embora, né? Trabalho feito uma doida. E cadê? Era assim. Parecia carta de baralho, né? Você sai distribuindo. Mas você aprende. O dinheiro faz com que você se lapide também, né? Faz com que você dê valor para ele. A partir do momento que eu comecei a dar valor, as coisas mudou. Eu sei o círculo que eu faço, eu sei a quem eu posso doar e eu sei o que eu posso fazer. Para isso a gente tem que levar um monte de cacetada, ficar sem dinheiro, para depois você aprender. Vou aprender todo santo dia que a vida é cheia de surpresinha. Então, não existe um ser humano que não esteja em aprendizado. Leia todo santo dia para você ver o que você encontra na página seguinte. Uma nova história. Um novo capítulo para você se reinventar. E para quem não está sabendo ainda, que eu acho que a maioria das pessoas não sabe, eu estou me reinventando, né? Não só como coach, tá lá, life coach, terapeuta. Eu faço também a melhor parte de tudo isso, que é o poder da conexão. Olha, é um evento, é isso? É um evento, né? O ano passado foi maravilhoso, foi o primeiro evento que a gente fez, junto com o pessoal lá do Brasil também. Teve 17 participantes do Brasil que estavam aqui. Maravilhoso. Uau. Tem umas pessoas que eu amo de paixão, que são carioca também, né? A Jéssica Martins. Ela chegou com tudo para me ajudar na organização. Pessoas que acreditam naquilo que eu faço aqui, né? Que quando eu estou lá no Brasil, eu dou o meu melhor também para eles lá. E aqui foi lindo. E esse ano vai ter de novo, 29 e 30 de novembro. Salve essa data. Safety Day. E vai ter de novo o segundo encontro, o Poder da Conexão. São e 2 lindo. dias diretos. São 2 dias, porque ali a gente faz muita programação com as pessoas. E aonde que é? Em Basel, na Gewerbeverband, em Basel. Ok. Né? É um sábado e domingo? Sábado e domingo. Vai ser, o ano passado foi sexta e sábado. Esse ano vai ser sábado e domingo. E vai ser legal, porque vai vir convidados do Brasil para cá. As pessoas vêm para cá simplesmente para dar o melhor delas, para se conectar com a gente, entende? E aí? Que coisa maravilhosa. Eu aprendo com eles, eles aprendem comigo. Vai aprender com você, vai aprender com as outras. E quem está ali junto com a gente está se destravando, está se encontrando. Todas as pessoas que passaram ali, todas elas me buscam. E me pergunta, Célia, foi a melhor fase da minha vida. Eu nem sabia que isso acontecia. Porque existe o quê? O que você passou? Emotizações. A gente tem ferramentas né, adequadas, onde você procura se equilibrar e diz, o que eu estou fazendo aqui? Isso sou eu? E a ferramenta te mostra. E você se lapida. E você sai ótima, você sai, uau! Yes, yes! Yes. Eu sou foda, né? Você sai dali, sorrisão lindo, feliz, porque você aprendeu a se conectar. Essa é a conexão que a gente traz com o poder da conexão para que os outros se conectem não só com a gente, mas com ele mesmo. É trazer o melhor de cada um, né? Isso é o mais importante, né? E eu sempre falo isso sobre a importância do evento, como o evento Poder da Conexão, como esse evento das mulheres do Brasil e vários outros eventos, é porque existem muitas mulheres, pessoas sozinhas aqui na Suíça, falam, eu não tenho... Tá ruim? Não tem a câmera aqui no computador. Ah, deixa eu ver aqui. Calma aí, as coisas. Deixa eu ver aqui. Só aqui. Aqui eu tenho. Oxe, o que aconteceu Agora. aqui? Ah, foi? Foi. Foi? Foi. Tá. Ficou assim muito tempo, não? Não, não é. Ah, então tá. Você é cameraman, você tem que prestar atenção.
E aí, eu conheço pessoas que falam assim, eu tô sozinha, ou eu não tenho amigos, ou meus amigos, quando... Às vezes, só nesse podcast ela começa a ter um pouco mais de consciência da amizade dela, porque vê que a amizade só tá julgando, ou só fala sobre coisas que não é para evoluir. E eu falo, a importância de um evento, que você vai no evento para conectar com pessoas. Exato. Talvez no momento agora você não tem amigos que queira evoluir. Mas como todo mundo já sabe, nós somos média das 5 pessoas que a gente sempre mais busca, né? Exatamente. Então, se você vê que... Quem são as 5? Ah, mas a minha mãe é assim. Tá bom, sua mãe você não pode mudar, mas aquela pessoa que você pode escolher. Você não pode escolher que a sua mãe não seja mais a sua mãe. Mas você depois, mudando, você consegue mudar a sua mãe. É o síndrome da Gabriela, né? Eu Exato. nasci assim, vou viver assim. Não existe, Não né? existe. Todo mundo tem que se lapidar, de uma forma ou de outra. Se a mãe dela é assim, não quer, mas ela pode lapidar-se. E ali, ó, o diamante não é bruto, e a gente não começa a dar brilho nele aos pouquinhos, a mãe vai se espelhar e vai fazer aquilo que você está fazendo. Exatamente. Né? Eu acho super importante a conexão. A conexão muda, transforma a vida das pessoas. Uma pessoa sem conexão com outra, sem um network, quem é você? É. Onde que você está? Que valia você tem aqui nesse mundo? Se você é sozinha, egoísta, só você pode, só você faz, e os outros só... Ok, não se junta com quem está ali se lastimando, eu também não quero. Pessoas que ficam perto de mim reclamando o tempo todo e eu falando, vamos fazer dessa forma. Ah, porque não é com você. Essa também não faz parte. Mas dizer assim que eu não tento mudar o outro, eu tento. Eu tento lapidar. Eu levo umas cacetadas, é porque não é com você. Eu digo, não, claro que não é comigo, é com você, tudo bem, mas aí, vamos lá, né? Vamos lá, vamos sair. Ah, eu não quero sair porque eu não gosto mais daquele ambiente. Tudo bem, vamos para outro. Mas existe outro ambiente, né? A gente se conecta com outras pessoas. Não é obrigada a gente conviver com a mesma panela. Mas é obrigada a gente ter conexão com o mundo. Eu não estou só. E isso sobre conexão, quando a gente está evoluída, quando a gente está em evento, quando a gente vai para uma terapia, quando a gente aprende a saber quem a gente é. Eu gosto muito de falar sobre exemplo. Outro dia eu estava no meu trabalho, aí chegou uma colega e falou assim, Mary, porque fulano de tal falou mal de você daquilo que aconteceu em janeiro. Eu, tá bom. E daí? Mas você não vai... Não, deixa lá. E mudei, agora que tá vindo isso aqui na minha cabeça. E depois, além daqui, eu falei assim, eu posso mudar ela? Não posso. Se aquilo ali feriu ela da maneira que eu falei, no mesmo dia que ela ficou assim, eu pedi desculpa. Agora, se ela tá trazendo isso pra vida dela até hoje, não é mais o meu problema. Eu já pedi desculpa, pra mim é uma coisa que não teve nada a ver, mas talvez ela tenha algum trauma com aquilo que eu falei, porque talvez ela eu tem falei... que fazer as pazes com ela mesma, né? Ela Porque é tem que fazer vitimismo isso. Exatamente. Depois de 3 meses ainda. E aí, o que vai? Ela bota uma fofoquinha pra outra, que bota uma fofoquinha pra outra, que bota uma fofoquinha pra outra, que vem até a mim. E aí, imagina se eu fico chateada, vou lá tirar satisfação, aí começa uma briga. E o meio do trabalho, onde a gente trabalha, tem que ser um local que a gente tem que gostar de ir. Exato. Porque a gente tá ali 8 horas, talvez, do dia. E se a gente tá 8 horas do dia com pessoas que a gente não gosta, é muito ruim. Então, a gente tem que fazer o nosso trabalho ser um ambiente legal. Mas como vem isso? Com autoconhecimento. Se você não tem autoconhecimento, você fica no vitimismo, aí fala mal do seu chefe, fala mal da sua amiga, fala mal de todo mundo, aí você não evolui, todo mundo evolui, menos você, porque o chefe é isso, porque o chefe é aquilo. E vai lá. E você vai mudar essa pessoa? Não vai. Não pode mudar. Ela tem que se lapidar sozinha, porque é ela quem está fechada. Não é você. Você já foi lá e já disse, olha, desculpa, eu errei. Cara, e o valor que a pessoa tem de pedir desculpa quando a gente erra? Não tem preço. Né? Algo acaba o outro, se quer ficar de boa ou não. Que perdoar é uma coisa e conviver é outra, né? Você já foi lá e pediu desculpa, também não precisa mais conviver. Mas ela é super legal comigo. Eu não entendi porque ela ainda voltou naquilo ali, sabe? Não está resolvida para ela. Tem que se resolver. Fiquei até surpresa, sabe? Porque, tipo assim, aquela que me chama para fazer isso, mas aquela pessoa também que numa talha de um jeito, mas depois vai fazer aquelas intrigas, né? Tá tudo bem, é ela. Imagina se eu ficar chateada com isso. É por isso que eu falo, gente, a evolução é muito boa. O desenvolvimento humano é muito boa. Quem não estudou e tem vontade, faça. Faça. Quando eu comecei aqui a trabalhar na área da estética, né, eu
tive muitas frutas podres que caía pum, no meu pé, né? Fazer o cabelo, né? A maneira de falar fruta podres não é a pessoa podre, é o problema, né? Cada uma com um problemão grande. Buá, a gente é tudo terapeuta, né? Buá, toma problema para contar pra gente, né? E você vai, cara, essa pessoa tem essa dor, por que eu não ajudo dessa forma? Aconselhava, toda cabeleireira, esteticista, massagista, todo mundo é terapeuta aqui, né? A gente escuta muito. E ali eu já comecei a me lapidar através disso aí. Eu disse, gente, o desenvolvimento humano chegou na era certa. Onde as pessoas têm mais dores na vida é agora. Lá atrás eles tinham muitas. Mas hoje a gente vê com mais frequência. Vitimismo. Porque a internet está aí também, né? O vitimismo. A pobrezinha. Em vez de evoluir, de buscar, isso não me interessa, já passou, vou lá, vou fazer, vou acontecer. E buscar o melhor dela, não. Ficam ali, presa naquela pereba ali, ó, só catucando ali. Quer dizer, precisa dela estar repetindo para outra aquilo que passou, o que deixou de fazer. Por que não chega diretamente e falar, ainda estou tão chateada com aquilo? Me dá um abraço, então. Né? Porque não vai ter mais jeito. A opinião dela contando para o outro, bem ou mal, traz algum benefício para você? Não. Né? E aí que eu gosto de trazer exemplos, porque é assim, para outras pessoas, vai ver, ela fala mal dela, que fala mal dela, então... Fala mal da outra e aí vai. Querendo ou não, a prejudicada é a pessoa. Exatamente. Então, por isso que eu falei até, todo dia eu acordo um pouco mais cedo para fazer um Bom Dia Mary. Já até nomei o meu negócio do Bom Dia Mary, são linda. pequenas mensagens que eu mando para as pessoas todos os dias. E outro dia eu vi uma mulher que ela vai muito na igreja. Eu também vou na igreja às vezes, mas ela vai muito na igreja, tá sempre falando de Deus. Eu fiquei um tempo conversando com ela, depois de um tempinho ela estava julgando o outro, estava falando que estava sem dinheiro, que queria dar um jeitinho para comprar uma coisa mais barata, que queria pegar não sei o que lá na Shine, no Wish, não sei o que lá, mas ia pegar 2 vezes para devolver. E estava reclamando que estava sem dinheiro e queria colocar Deus também nisso, que Deus vai me ajudar. A conexão dela, como é que tá, né, com ela? É isso. Não tá. Como você ela vai tá querer... fazendo o quê? Que o universo conspire a favor de tudo aquilo que ela quer, né? O quê? Escassez. Ela vai crescer? Não. Ela vai rezar, vai orar, vai implorar, Deus vai escutar? Talvez não. Porque ela não está conectada com ele. Ela só está falando da boca para fora. Quando a gente se conecta com ele, ele te dá assim. Aí ela ia se lapidar. Não, eu não posso pensar pouco. Porque o Deus que eu sirvo, cara, o cara é rico, é milionário, dono da porra toda. Por que eu tenho que pedir miséria? Né? Por que eu tenho que fazer isso para prejudicar outra pessoa? Outra pessoa, né? Se eu sou filha do dono do mundo. Então, ela tem que voltar a estudar um pouquinho aquilo que está acontecendo na vida dela para poder ela se lapidar de novo e fazer a coisa certa. Senão vai voltar, isso volta. Não tem jeito. É por isso, gente, que eu vou repetir isso, porque eu vejo muitas pessoas assim, para de querer dar jeitinho na vida de vocês. Vou pegar o ônibus aqui, que eu vou descer na próxima 2 estações, não preciso pagar. Aí o controle vem, você paga 90 francos. Paga 90. E às vezes não é sobre isso também, pode ser sobre o controle, mas você sabe que você está fazendo errado. Você está mostrando às vezes para os seus filhos que você está fazendo errado. Você falando que não está em casa quando atende quando a campainha está tocando, tem aquela coisa assim, né? Mas teu filho está vendo que você está em casa. O que ele está vendo? Minha mãe mente. O que ele vai fazer? Ele vai mentir. Vai repetir o padrão. Vai repetir. Vai. Então é sobre o dar jeitinho, até onde você tá mentindo pra você mesmo. É fácil, às vezes, não dar jeitinho? Talvez não, porque a gente é brasileiro, a gente já acostumou com isso, né? Exato. Vou dar um jeitinho ali, vou chegar 5 minutos mais atrasado, vou falar que foi a culpa do filho, vou falar que foi a culpa do trânsito, vou falar que foi a culpa... Mas ele já sabe que já vai mentir. Exatamente, talvez pode ser culpa do filho, pode ser culpa do trânsito, mas que vai da mentalidade dele. E a mentira, quanto mais contada, mais você acredita nela, né? Eu conheço pessoas que contam uma mentira, mas ela conta com tanta convicção, a pessoa, que você acredita naquilo que ela está falando. Até ela acredita. Ela chega a acreditar na própria mentira. Né? Eu acho bem engraçado isso, quando as pessoas mentem de uma forma que faz a mentira ser verdade. Para ela também, né? Não é mais fácil você fazer diferente?
você chegar e falar uma coisa legal. Eu vou ser milionária. Mas vai falando, eu vou ser empoderada. Mas vai falando, porque isso vai acontecer. De tanto que você fala, você vai ser aquilo que você quer ser. Não é mais fácil do que você inventar uma mentira e acreditar nessa mentira. Essa mentira um dia vai vir à tona, gente. E é ruim pra caramba, porque o outro tá vendo que você tá mentindo. E você fica assim, o que ela tá levando para a vida dela? Né? A criança que está perto, o sobrinho, a sobrinha, o filho, o neto, está copiando. É. Ainda pergunta, não é não, fulano? E isso a pessoa vai ficar assim, por que eu estou no meu aí? Não sei. E Vira já e mexe, aconteceu. ela ainda fala que ela é milionária. Eu falo assim, vou ver, tô rica. Eu falo assim, Rica, "Tá, tô rica. E isso, hoje, vindo pra cá, meu chefe falou assim, que eu vou viajar sábado. Aí ele falou assim, Mary, você sempre fala que é rica porque trabalha na Rolex, por isso que você tá sempre viajando. Ah, milionária. Eu sou milionária, chefe. Pode aumentar o meu salário? Pode. Mas eu acredito. E a gente consegue fazer as coisas. Milionária do financeiro é maravilhoso, mas ser milionário com amor, com amizade, com saúde, gente, não é só em dinheiro que a gente fala nos milhões, né? A gente fala que a gente é rica, porque a gente tem o quê? Uma casa, uma cama, comida, e tudo isso, tem um carro. Boas amizades. Uau. Né? Sua amiga que tá aqui contigo, apertando o nosso botão, isso faz você ser Olha rica aqui, também. milionária. Tem uma pessoa dessa que veio servir aqui também pra gente, ó. Apertando no meu nosso botão, minha sobrinha tá E a sobrinha ali, só fazendo os vídeos, né? Oi, princesa, você quer ir pra onde? Vila, Com quem? da Ana Carinha. Tá, quando acabar aqui eu te ligo. Que linda. Eu tô aqui, mas meu olho tá lá contigo, hein? Tchau, querida. É isso aí, vai mesmo, vai passear. E é isso, a liberdade também é bom dar, né? Não É prender bom, eu tanto, acho não. que A é liberdade bom faz ser parte. a criança também, cada um da sua, poder sair, sabe? Antigamente eu era rueira. Quando era no Brasil, eu adorava uma rua, meu Deus do céu. Aqui que foi passando mais um pouco na Suíça, mas mentira. Eu adoro uma rua até hoje. Quando tem uma coisa ali, tá aí, eu sempre indo. Você gosta de rua? Gosta de sair? Antes sim, mas agora eu acho que depois a gente vai, gente, apenas a menopausa vai... a menopausa vai deixando você mais lenta. Deixa, a gente já tá, nem sei quanto tempo a gente tá aqui. Agora O papo tá tão gostoso, né, Tá. que a gente tá indo. Só vou entrar em um assunto. Você já há quanto tempo casada? 30 anos. Você tá 30 anos casada? Uhum. Uau, gente, eu não sabia disso, tá? Sou mãe de 3 filhos, tenho 6 netos e um cachorro. Né? O cachorro é neto também. Oi. Eu vou chegar lá no treino 45. Tá, 45 ou 40, uma coisa assim. tá. Porque eu tenho que estar não cedo, mas o coach falou já que ele queria que a gente estivesse lá mais cedo. Escute. Eu vou ver se eu vou buscar você hoje. Eu te escrevo. Tchau. Ah, ele vai, tá? Tá. Qual é o segredo pra um relacionamento? Teu marido é suíço ou é brasileiro? Suíço. Tem gente que fala que é complicado ter relacionamento com suíço. Mas qual é o segredo de ter um relacionamento duradouro e qual é o segredo de ter um relacionamento com o suíço? Em relação ao suíço, eles são muito amáveis, né? Né? E eu lapidei também meu marido, né? A gente também lapida, né? Eu lapidei para ser aquela pessoa que eu queria ter na minha vida, né? Eu sempre falei para ele, desde o princípio, quando a gente começou a namorar, eu disse, olha, não lavo, não passo e não cozinho. Porque eu não sou sua mãe, nem sou sua empregada. Eu quero que você faça isso para mim. Até hoje ele faz. Até hoje ele faz. Gente, eu lavo, eu cozinho também, tá? Mas eu cozinho mal, mas tudo bem, né? Vamos falar a verdade. Só cozinho comida brasileira, ele não. Ele faz as comidinhas assim, toda delicada, bonitinha. Ele é quem mais cozinha. Ele ama a cozinha, né? E eu faço o restante das coisas que tem que ser feito em casa, mas a gente se ajuda. Muito. Isso foi um acordo desde o princípio, né? O acordo não vai sair caro quando a gente, desde o princípio, bota as nossas regras, né? Tchau. Você não é meu pai, não aceito que o homem me dê ordem. Né? Não quero saber para onde você vai, eu só quero que você me comunique que você está indo. Tá tudo certo, não sou sua mãe. Botamos regras. Eu vivo com o meu marido, não com o meu pai, não com a minha mãe. Então a gente conversou isso desde o princípio e até hoje deu muito certo. Quer dizer, se exponha, conversa, né? A gente conversa muito. Toda noite a gente tem que fazer janta. Tem que sentar, tem que conversar. Toda noite, né? E isso faz com que, desde quando me conheceu, 3 vezes, 4 no dia, parece remédio, né? Antibiótico. Chat, está tudo bem? Tá, te amo. Eu te amo você muito.
Eu também falo a mesma coisa, eu também te amo. Mas todo santo dia ele fala isso pra mim. Me Ótimo. apoia em tudo que eu faço, ele tá ali presente. Não veio hoje porque tava com dor na coluna, senão eu tava aqui. Mas ele me apoia muito. Eu acho que esse é o segredo, é a cumplicidade. Uau. Né? E A você gente- admira ele? Todo mundo fala, né? Sim. Tem que ter admiração. Sim, eu admiro, né? Eu admiro, cuido dele, né? Eu cuido dele muito. Quando ele vai sair, eu digo, eu não quero que você saia com essa roupa. Não, porque você não sabe escolher. Mas eu quero que você vá com essa que se apresenta melhor. Porque se você encontrar uma amiga minha lá na rua, ela vai dizer assim, olha como o marido dela tá lindo. Né? que Eu lindo. quero que as outras elogiem você. Porque isso é cuidado. Não quero ver igual que eu vejo os amigos dele, sabe? Depois de casado, um pouquinho assim, mas que relaxado com a própria pessoa, que só pensa em trabalhar, ele dá o máximo dele e não recebe nada. Então, acho que nosso dever como mulher é o quê? Arrumar o outro para que seja igual a você. Então, eu não vou sair com meu marido de qualquer jeito, porque eu sei que ele tem coisas melhores para sair. Né? Então, para que eu vou dizer para ele, tá tudo bem, não me incomoda, você sai como você quiser. Não, ele é a pessoa que eu amo, né? É o meu companheiro. Se eu tô bonitinha, ele vai ter que estar lindo. Se eu tô elegante, ele vai ter que estar foda, cara lindo. Onde todo mundo passa, sinto o cheiro dele assim. E eu lá, é meu. Adoro! É Top. meu, né? E Não deixar botar regras, né? Não deixe. Eu nunca deixei. Aham. E só pra gente quase finalizar nosso podcast por aí, quase, ainda não tá acabando. Você foi violentada. Depois, quando você foi fazer sexo, praticar com amor, nenhum momento você não teve dores, ou não quis Tive. fazer, ou Teve. teve um Agora, bloqueio. ó, agora ela foi na pereba, viu? Sabe aquelas pereba? Assim, grandona? Ela foi lá. Agora ela disse assim, deixa eu estourar essa pereba, que ela não Ela contou. não tinha Ela não contado, contou. é. Olha, ela vai lá, ela corre e volta no mesmo assunto. Essa Mary. Daquele jeito. Hoje ela Perigosa. tá inspirada. Sim, foi muito tenso, né? Porque na época que a neném faleceu e eu comecei a sair, né, para morar com a minha tia, fui pra praia encontrar com a minha mãe, ela estava com os amigos dela e um dos amigos dela era um chefe dela. E ela começava a pedir para os homens se aproximar de mim. E ela dizia para eles, aproveita, né, que isso já não é mais virgem. Vai lá, aproveita. Mulher, deixa de besteira, tu vai deixar isso para quem? E eu, morta de vergonha. Eu pegava os livros e enfiava assim, ó. Quando eu não tinha livro para ler, eu pegava qualquer coisa que tivesse nas barracas para não ficar com vergonha, porque ela me fazia esse tipo de proposta, assim, né? Eu dizia, eita. Enfim, um dos amigos do chefe, que era chefe dela na época, ela trabalhava de serviços gerais, né? Chegou para mim e fez a proposta, né? Porque na época a gente era mal vista, né? A mulher já ficava mal vista. A menina, né? Todos os rapazes queriam chegar perto de mim, queriam aproveitar. E eu via aquele bicho, né? Aquele leão. Sai de perto de mim. Te manca. Hoje eu tô lapidada, tá? Mas antes não era. Eu dava patada. Parecia aquela jumenta, tá? Aqueles burros mulos. Chegasse perto de mim, eu digo, sai daqui. Sai daqui. Eu tinha uma defesa de homem que eu não queria ver. Não era porque eu sou lésbica, não, tá? E casei com um deles, né? Veio fazer a proposta. Olha, tu não tá perdendo nada casando comigo. O que tu acha? Mas não quero casar agora, não. Primeiro a gente vai ter que conviver. E eu, ixi. Tá. Vamos lá, né? Vamos Pelo fazer o menos você teste. também já saiu da casa do seu pai e da sua mãe, Não, né? não estava mais lá, não. Ah. Eu digo, vamos fazer esse teste assim, eu tenho uma casa. Olha a desculpa, gente. Assim eu tenho para onde ir. Né? Vou ficar junta, então eu vou ter um lugar que é meu, né? Vamos. É aquela história. Se arrume aí, abra as perninhas, porque eu vou lhe usar. Tá? Era mais ou menos isso. Porque amor não era. Eu não conseguia amar ninguém, a não ser a mim mesmo. Né? E assim mesmo eu tinha que abrir para ser... Mas também tem uma coisa. Era vendo aqui e embuchando no outro dia, tá? Sempre foi assim. Engravidava só em olhar para a pessoa. Já ficava buchuda. Vem o mesmo processo. Quando termina de fazer sexo lá, você vai lá no banheiro, você se lava, mete a mão lá dentro com nojo, com raiva, se joga ali sentada no chão do banheiro, chorando.
E eu passei muito tempo fazendo isso. Com nojo. É horrível. Horrível essa situação. Essa é podre. Essa é a situação que eu não desejo para mulher nenhuma. Ela fazer sexo e se lavar com ódio, com nojo. Pergunta, você teve prazer na vida, né, nesse tempo que você estava, nesse processo de casamento aí? Não. Eu fazia obrigações de mulher. Por obrigação. Não porque eu queria. Porque eu não queria. Não queria. Engravido, a mesma coisa. Você vai ter que tirar, que eu não quero. Eu não quero essa criança. Eu digo, não vou tirar. Eu não quero a criança. Eu não vou tirar. Começa a saga de novo para abortar. Eu digo, não vou fazer. E hoje a minha filha tá linda. É uma das suas três É filhas. uma das minhas três e ela filhas. tá aqui na Suíça. Tá aqui na Suíça, linda, maravilhosa. Não quis. Eu disse, meu querido, porta da rua é serventia da casa. Dela cuido eu. Passando o mesmo... A gente repete padrões, repetindo a mesma coisa. Parecia que Deus estava me testando o tempo inteiro. Eu não vou fazer. Não admito. Caramba, Né? chega a me arrepiar. Passou a fase, a menina nasceu, já foi outra fase, já estava com ele, já tinha umas condições de comprar as coisas, a família já ia na minha casa, era diferente, né? Já estava mudando, a situação tinha mudado. Engravido da segunda, que era assim, uma no bucho, uma no braço e o outro no pensamento. Que eu nunca vi uma mulher para parir e engravidar só em olhando para uma cueca, era eu. Tá aqui ela, né? Caramba! Engravidei da segunda e aí a gente casou. Foi ali que casou, teve o bendito casamento que era para tirar o PIS. Que antigamente a gente casava e tirava o PIS. Quando você trabalha, você junta aquele PIS, PASEP, né, que está na Caixa Econômica Federal, você vai ter aquele dinheiro que era para ficar com um trocadinho. E casamos para isso. Para tirar esse bendito dinheiro que estava na Caixa Econômica. Como se fosse aqui o arrafal, sei lá. Sim, né? aham. Você vai embora, né? E tinha que casar, você levava esse dinheiro. Casei por isso. Casei por isso. Aí veio minha segunda filha, que também não queria, de jeito nenhum. Aí ela, linda, maravilhosa. Aí engravidei de novo. Na época eu não sabia, eu não tinha dinheiro para pagar médico para fazer ultrassom, para saber se era menina ou menina, né? É o que vier. Foi 2 meninas. De novo essa menina, essa porqueira que eu não quero ver ela, não. Data segunda. Passou 15 dias sem olhar para a menina. Porque ele não queria a menina. Digo, foda-se. Essas são minhas filhas. Meus presentes. E eu lá, sofrendo, estudando. Comecei a trabalhar no hospital. Tudo focada em quem? Em você Em mesmo. Célia. Eu tinha tanto amor, tenho tanto amor por mim, que o que falavam, cara, aquilo parecia que era água. Eu dizia, olha lá, eu continuo por aqui. Tá acontecendo comigo é porque tem que acontecer. Alguma coisa eu vou ter lá na frente, mas eu não vou fazer isso. Um dia eu saio dessa vida aqui. Um dia eu vou sair dessa peste. Um dia eu vou sair desse infeliz. Engravido de novo. Na época que eu engravidei do meu filho, do Francisco, a minha mãe entra no hospital com câncer. Câncer de intestino, de útero. Eu digo, agora lascou. A barriga por ali, com 2 crianças pequenas, 3 irmãos pequenos, e eu tinha que dar conta do que estava para vir, das 2 que já estavam aqui, e mais dos irmãos que estavam aqui. Tem pessoas que acham que até hoje, que eu tenho um irmão, a Adailton, aqui na Suíça eles acham que ele era meu filho, de tanto que eu falo neles. Por isso você pergunta, né? Você tem muito amor por eles? Tenho. Né? Tenho muito amor pelos meus irmãos. Amo demais. E minha sobrinha parece que tudo foi eu que pari, né? Mas não é. Só aquela tia e mãe e galinha também. Consegui me separar porque repeti o padrão da minha mãe e do meu pai. Separação. Não que eu bebesse, que eu enchesse minha cara de cachaça. Não. Mas ele, além de beber, ele vinha para me bater. Aí uma vez eu peguei e disse, querida, até aqui deu. Meu limite chegou. Fiei a mão na cara também, eu disse, acabou. Isso acabou. Vai, vagabunda, vai. Ai, Jesus, é muito engraçado as histórias que a gente vive e que passa para outra pessoa. Cara, as pessoas vão dizer assim, essa mulher ainda existe? Tem uma pessoa que trabalhava com a gente, é Aparecida o nome dela, né? Eu cheguei em casa, eu estava dando plantão.
no hospital, a menina gritando em choro. O que aconteceu? Por que essa mulher está chorando tanto, né? Subi as escadas desesperada do apartamento. Chegou lá, ela, ai, eu pensei que você tinha morrido porque o homem chegou aqui e disse que tinha lhe encontrado dentro de uma vala, tá todo mundo já procurando eles, o assassino, e teu pai foi para a delegacia, tua mãe foi para necrotério. Olha, era um inferno. Oi, gente, eu tô aqui. Mas isso, o meu ex estava programando fazer uma merda comigo, tá? Primeiro ele mandou alguém avisar e depois fazia, né? Porque ele dizia que eu casei com ele, mas eu era puta dos médicos, porque eu passava a noite todinha dando plantão no hospital. Caramba. Né? Ele não aceitava que eu fosse trabalhar no hospital. Então, você é uma prostituta, que você está lá se prostituindo a noite todinha com os médicos. E os palavrão desse tamanho, né? Eu disse, não, Jesus, eu não mereço isso. E quando você veio aqui para a Suíça, você encontrou um homem, como você falou, maravilhoso, casada com seu marido agora? Eu encontrei ele lá. Você encontrou ele lá. Encontrei ele lá. Mas na hora de você se entregar para ele, na hora do... Já que você passou por tantas coisas difíceis na hora de ter a relação sexual, você foi fácil depois? Ou foi um processo que você mesmo teve que... Eu mereço um homem desse, ele é o meu marido. Eu me preparei antes. É isso. Teve uma preparação antes? Teve, porque quando eu me separei, né? Assim que eu me separei, estava no processo do divórcio já, né? E eu pedi pro meu pai uma casa para morar. Meu pai tinha, na época, ele tinha umas casas de aluguel. Ele me deu a pior casa dentro de uma favela, uma comunidade. E os meninos andavam, né? Ó, as brechinhas eram assim, sabe? Das portas. Você olhava assim e via o pessoal passando ali, tá? Não tinha fogão, não tinha geladeira, eu não tinha mesa, eu não tinha nada. O banheiro era fora, que não era nem toalete, era um banheiro fora. Que você senta no sanitário e as pernas do lado de fora. E se você quer fazer alguma coisa, tomar um banho, era na torneira que lava roupa, na lavanderia, né? Aquela lavanderia cheia de lodo. Você tem que botar aquele canequinho ali, tá tomando banho, botar assim uma cortinazinha para ninguém te ver. E eu disse assim, eu sei que o Senhor tá lapidando uma coisa boa para mim. Isso com 3 filhos? Com 3 filhos. Separei e fui morar nesse lugar maravilhoso. E meus filhos ficaram no melhor lugar. Num bom apartamento. Com tudo que tinha de direito, né? Eu trabalhando e pagando escola para eles, pagando os planos de saúde, não deixando faltar nada. As crianças eu mantive linda. Mas eu não podia mais viver naquelas condições com aquela pessoa que eu tinha nojo dele. Desde o princípio, por conta das histórias que a minha mãe falava, e ele sempre jogava na minha cara, que casou comigo para tampar meu buraco, porque você era uma fodida. Era assim. E isso era vergonhoso para mim. Mas eu tinha que aceitar, justo porque a gente tinha reputação. A mulher sem marido é quenga. Mulher da rua, mulher de vida. Deus é tão justo comigo que quando eu fui morar nessa casa que não tinha nada, ele ainda me deu outro filho. Aham. A história como é que vem? Eu estava trabalhando, a minha vizinha, o pai dela, o sogro dela tinha que visitar a filha que era a cunhada da minha vizinha, que estava fazendo hemodiálise no mesmo hospital que eu trabalhava. Aí eu disse, então você leva o senhor, quando eu terminar o plantão, eu trago ele. Vocês não precisam esperar, porque eu deixo ele com ela e quando terminar, eu venho com ele para casa. A mesma moça que eu fiz o parto dela, eu estava na parada com o senhor, a gente fez o parto, né, antigamente, o parto paria e ia embora também, não precisava ficar no hospital, estava tudo bem, né? Ela chegou para mim bonitinha, novinha, ela e a mãe. Senhora, segura aqui essa criança que vai amarrar meu cabelo. Eu com o senhor na parada do ônibus, para vir para casa. Ela chega e me joga a criança no meu braço, né? Eu disse, que bonitinho, né? Aí eu olhei para ela e disse, eu conheço, né? Acho que fiz o parto dessa menina junto com as outras, né? Conversando com o senhor. Ela amarrou o cabelo, primeiro ônibus que ela vinha, ela entrou dentro, bote no lixo. As minhas pernas tremiam. Eu, segurando o senhor, não sabia se eu ajudava o homem ou se ele me ajudava. Eu disse, Senhor, o que está acontecendo comigo, Deus? Eu deixei 3 filhos agora e estou recebendo outro. Por que isso? Leva a criança para casa. Foi ali que começou a mudar a minha lapidação junto àquilo que eu não queria fazer, né? Tu deixa para trás teus 3 filhos, lá no melhor, no bom, e Deus me dá um para ficar comigo aonde?
não tinha uma fralda, não tinha nada, não tinha nada. Eu chego com essa criança lá e todo mundo, aí eu quero, tu me dá, tu outro, tu me dá. Aí deixa na delegacia, entrega para a instituição, deixa sei lá, dá para quem, dá para alguém. E eu, gente, calma, calma, eu não vou dar a ninguém. Eu não vou dar a ninguém. Ele vai ficar comigo. Eu coloquei o nome do menino, olha, nome de rico, Mike. Olha, o outro é Francisco, é a Cileia, Francileia, botei o nome de Mike. E fiquei com o menininho, né? A farmácia, lá vem a história da farmácia, me ajudando. Os vizinhos ajudou, chegou roupa, chegou tudo para essa criança. Ele tinha de tudo. A vizinha tem uma filha que tinha 16 anos, que hoje a gente se encontra pela internet, ela vai ver isso, que ela gosta de me assistir. Ela começou a cuidar de mim e da criança. Ela disse, olha, a minha mãe disse que eu poderia ficar aqui enquanto você trabalha, eu fico com o neném. Eu disse, que legal, então vamos aí. A minha mãe disse, a minha casa você nem pisa com essa criança. Sozinha, você deixou teus filhos, vai criar um filho de uma piranha que não sabe nem quem é. Eu disse, mãe, o que tem essa criança aqui? Qual é a culpa que ele leva? Se a mãe rejeitou, se ela não quer. E você vai ficar com o filho dos outros se você não cuida nem do seu? Aí eu, meu Deus, que tanto que eu tenho que pagar para entender que eu tenho uma missão aqui. Eu cuido de gente, né? Essa criança ficou comigo os 3 meses. A minha amiga que mora na Itália, linda, maravilhosa, Lu, ela chegou e disse, Celinha, eu estou abrindo meu restaurante, estou precisando de uma pessoa para me ajudar, porque não encontro ninguém. E a única de confiança é você. Eu disse, cara, eu estou cansada de eu estar nos hospitais, porque eu trabalhava em 2 hospitais para poder ter um dinheirinho para bancar a casa dos meus filhos, né? E agora mais um, né? E eu nunca comprava nada para mim, porque não sobrava. Nunca sobrou roupa. Eu pegava roupa da minha prima, porque não dava para comprar. Eu tinha que distribuir aquilo para mim, né? Olha o dinheiro, né, que ele estava indo, né? Só trabalhando. Ela disse, me ajude. Eu disse, Lu, pelo amor de Deus, não me bota nessa, que mulher vai chegar um monte de italiano, amigo meu. Ai, vou. Fui ajudar essa menina nesse restaurante. Primeiro dia que ela abriu o restaurante, eu encontro quem? Seu marido. Meu marido. Ele chegou, né? Ela disse, ó, tu vai atendendo o pessoal, tu vai pedindo para entrar, sentar. Eu disse, eu não sei falar inglês, não sei falar italiano, não sei falar nada. Se falar mal, falo português. É nordestino, a gente fala um português repado. Eu disse, mal falamos a língua portuguesa, tu vai me botar para atender esse povo? Eu só posso ficar aqui até mais ou menos 10, porque estou cansada. Ela, não, o pessoal da cozinha acabar, você vai embora. Tá, lá veio o Marte. Eu gosto de uma caipirinha. Eu disse, você quer o quê? Uma caipirinha. Eu disse, eu não sei fazer. Ele, não, eu disse, não. Vem cá. Peguei na mãozinha dele, coloquei atrás do balde, isso aqui tem açúcar, limão e cachaça. Faça a sua caipirinha, depois você deixa o dinheiro aqui, ó. Que eu também nem sei quanto é que é. Espera que eu vou perguntar. Foi ali que eu conheci ele. Aí ele olhou para mim e disse, eu gosto de ficar conversando com você. Eu não sou prostituta. Eu não estou aqui trabalhando, não, tá? O pessoal que trabalha de puta tá ali na rua. Vai lá e contrata as meninas. Cheio de dores, né? É envenenada, hein? Era assim, a defesa, né? Vai lá e procura as meninas, que elas recebem dinheiro dos gringos, vai? Aí ele, não, eu não quero uma pessoa que só dinheiro. Eu quero uma pessoa pra vida. Eu? Ah, coitado. Não, se sai daí, vá. Segundo dia, ela disse, sério, você vai ficar comigo só essa semana. Só essa semana. Quando a menina chegar, tá tudo resolvido. Foi os 5 dias que Deus me deu para lapidar. Junto com o menininho que ele me deu, eu disse, pronto, já entra um dinheiro a mais, eu pago para a moça que tá ficando com o neném. Só que eu tinha esquecido que todo dia eu conversava com Deus. Senhor, põe um homem na minha vida que me ame, que me respeite, que me honre. Aí chega o homem, me tira daqui. Você entrega, né? Aí depois você tira. Aí que eu quero lá saber de gringo. Não quero saber de gringo. Eu não pedi que me tirasse dali? Por que eu estava rejeitando aquilo ali? Os sinais, né? Veio um mindsetzinho assim rapidinho. Terceiro dia, isso, segundo dia, mesma conversa. Terceiro dia ele disse, eu levo você na casa. Eu disse, lascou-se. Não tem GPS, que antigamente não existia GPS. Não tinha contato, como é que ele ia sair de lá para voltar para a praia, onde ele estava hospedado, no hotel. Eu disse, como é que ele vai me levar em casa? Eu disse, e agora? Eu disse, tá, bora. Corajosa, viu, gente? A casa... Eu vi as estrelas, sabe? O céu era lindo. O teto era estrela. As estrelas, né? Cada buracão assim, faltando telha. Que isso era que meu pai queria me ensinar, né? Que eu voltasse para casa. E eu dizia, não volto mais.
Eu disse, gente, não acredito que eu vou fazer isso. Levar o carro, levei meu marido lá na favelinha. Primeira coisa que vem, os caras já cheguei, aí, qual é? Eu disse, tá tudo certo, ele veio só me deixar. Mas, ó, dá pra vocês dar uma olhadinha no carro do cara? Depois eu dou um negocinho pra vocês, porque o pessoal da outra favela pode pegar ele e fazer um... Aí, não, deixa com a gente. Eu digo, amanhã a gente eu vou sair pra trabalhar, ele vai comigo. Ah, então beleza, tá contigo? Ele disse, tá comigo. Até hoje. Quando ele chegou, que ele disse, eu quero ir no... Que ele entrou, ele fez assim. Os olhos dele é verde, gente. Ficou vermelho, acho que de susto. Ele olhou assim e fez... Pode ir na toalete? Eu disse, aqui eu não tenho toalete. Eu tenho um banheiro. Um vaso. É, porque vocês não têm ideia. Aqui é a porta da cozinha. Acha que aqui tinha fechadura? Tampouco. Tinha tranca? Não. O que tinha? Um prego que parecia que botaram na mão de Jesus, desse tamanho, fechando ali a porta, segurando. Era um prego. Ele olhou para mim, né? Eu disse, isso é tudo que eu tenho aqui. Você fala, você tem 3 filhos? Eu disse, 4. Esse foi que eu recebi agora no hospital. E fui falando com ele, com o dicionário desse tamanho, a gente se comunicando. 5º dia ele volta para a Suíça. Nada de sexo, hein? 5º dia ele volta para a Suíça e disse, eu gosto de ficar com você. Eu disse, comigo? Querido, não vai rolar. Eu não estou procurando marido não, tá? E a menina lá comigo, Célia, esse homem vai ficar como? Porque era uma rede para ela e a criança e a minha cama. Eu disse, ele fica aí na cama. Ele ficou lá sentado na cama, olhando. Ele deitou, ficou assim olhando. Ele disse, aqui é bom que a gente conta as estrelas. Até hoje ele ri com essa história. Ele fala, Chatos, a melhor parte foi quando você olhou para mim e disse, o que importa nessa casa sou eu e essa criança. O resto não me leva a nada. Isso não está contando na minha vida, porque isso é um aprendizado. Os meus filhos não moram aqui. Moravam num apartamento bonito, perto da praia onde ele estava, em Ponta Negra. Né? Ele estava na Ponta Negra, meus filhos moram em Neópolis, num apartamento chiquezinho, arrumadinho, do nosso jeito. Cara, eu acho que ele se apaixonou foi pela pobreza ou pela minha sinceridade, né? Foi pela minha sinceridade. Veio embora, uma semana depois, ele liga pro telefone da minha vizinha, que eu também não tinha telefone, gente. Eu não tinha nem panela, nem comida, como é que tinha telefone? Só no hospital, né? Conversou comigo e disse, eu mando uma passagem para você. Antes existia a Varig. E ele mandou a passagem pela Varig. E eu vim para a Suíça. E o menininho? Volta lá no menino. O juiz, que era meu amigo, a mulher dele tinha perdido o neném. E ele queria muito ser pai de novo. E ele sabia da minha história, ele me apoiava muito. Não deixe, se você não tem vontade de entregar para ninguém, leve. Até porque o Martin, quando viu o menino, ele disse, eu levo também ele para morar com o meu. Comigo, né, que ele queria dizer. Com o meu. Eu disse, tá bom, a gente leva o neném. E fiquei olhando para a cara dele rindo, levei na brincadeira. Mas nesse dia que ele mandou a passagem, eu olhei para o neném e perguntei a Deus, qual era o melhor dele com essa criança? Se eu já tenho 3 e ele me deu aquele. Essa criança foi a ponte para eu ir trabalhar no restaurante da minha amiga e conhecer meu marido. Porque se ele não tivesse comigo, por que eu ia trabalhar no restaurante para pagar para a menina? É tudo tão detalhado. É tão lindo que você consegue ver a mão de Deus nisso. Agindo em cada local, né? Em cada ele local. me lapidando, né? Me lapidando para me dar aquilo que eu tenho hoje, que eu mereço, gente. Eu mereço, viu? Eu mereço e mais ainda. Ele chegou com o neném, queria um neném para ele. Eu falei com o juiz, eu disse, olha, o que você vai fazer com essa criança? Ele disse, eu vou registrar como meu filho. Ele vai ser um doutor, tanto quanto eu. Eu quero que ele tenha tudo aquilo que você precisa dar para ele, mas aqui com a gente. Você me dá essa criança? Em nome de Deus, se ela me dê, eu juro a você que ele vai ser muito amado. Né? Você vai dar e não dá. Olhei para a cara dele e disse, tá tudo bem, você está em boas mãos. Tá tudo certo. Obrigada, viu? Obrigada por ter também feito parte da minha história. Você tem contato com ele até hoje? Não. Você não Porque sabe. eles ficaram com tanto medo de eu pegar o neném de volta e trazer para a Suíça, que ele sabia que eu vinha e que eu queria o neném, que eu estava com todos os documentinhos que a mãe tinha deixado dentro da roupa, né?
o endereço da casa dela, a braceletazinha com a hora que ele nasceu, data e tudo. Que eu não ia trazer, lógico, né? Mas ele falou assim, não, vou sair da cidade, porque se ela voltar, ela toma. Mas eu não ia tomar. Você nunca esqueceu, também não dá pra esquecer. Não, eu tenho uma fotozinha dele, pequenininha, pequenininha assim, eu tenho foto dele. Mas eu não vou esquecer aquela carinha, né? Porque ele foi a ponte que me conectou com o Martin, né? Quando eu cheguei aqui, a gente conversou muito. Gente, foram mais 3 meses sem fazer sexo, porque eu ainda estava no processo. Dou ou não dou? Caramba! Né? E conversei com ele, eu disse, eu tenho medo de ter nojo. E eu não quero ter nojo de você. Ele disse o seu tempo. Ai, que lindo! E a gente viajava muito, conversava muito, e foi legal, foi bom. E foi vindo naturalmente Foi depois. vindo naturalmente, e a gente foi se amando, foi indo. Até hoje a gente se ama, né? Às vezes, enquanto a gente faz umas extrapuliazinhas na vida, assim, quem nunca fez? Mas a pessoa certa estava sendo programada. Que história linda, gente! Dá vontade de ficar conversando, vai ter que voltar mais vezes aqui. Dá para você fazer seu livro, mano. Caramba, que As você mulheres. pode fazer um livro. Né? Com certeza. Dá um livro que muita gente vai chorar. Hoje eu conto o rio das histórias que aconteceu. Mas era difícil falar. Era difícil. Era difícil falar da situação de sentar no Você é banco. palestrante também? Também, né? Também. Também faço muita palestra. É porque, tipo assim, eu gosto das pessoas que sentam aqui e falam das dores, porque você pode estar conectada com outra pessoa Com certeza. que talvez está passando com algum problema parecido com o seu, ou que já teve mulheres que já sentou aqui comigo, que já foi violentada, mas não quis falar aqui, falou por trás das câmeras. E, tipo assim, você pode estar de uma maneira ou outra conectando com essas mulheres e botando pra fora. Isso deixa você ser leve também, né? Com certeza, né? E elas também vão se empoderar para que elas possam se curar, né? Dessas perebas que a gente carrega. Gente, a gente não vai esquecer. Mas eu consegui colocar o melhor que tem aqui, né? Que foi tudo isso, foi aprendizado na minha vida. Isso foi lapidando para que eu entendesse que o melhor na minha vida sempre foi Jesus. Entendeu? Ele não vai dar nada de graça também. Né? A gente chega até ele, mas a gente tem que chegar se humilhando. E eu não, em momento nenhum, não vou negar que eu amo de paixão. Se fosse voltar tudo de novo, e ele falasse assim para mim, você vai voltar tudo outra vez para você se conectar comigo hoje, eu faria. Uau. Porque o que eu vejo hoje, na minha frente, assim, dizer assim, uau, Célia, qual é que você fala que você voltaria tudo de novo? Claro, se fosse para me conectar com a essência que eu tenho hoje, o contato que eu tenho hoje dentro de mim com Deus, quando eu deixei ele entrar aqui dentro de mim, cara, tudo mudou. Tudo mudou. Eu fui no espiritismo, já fui budista, já fui isso, conheço todas as religiões. Mas eu sempre dizia, eu tenho uma conexão com Deus. Eu nunca fiz cabeça, viu, gente? Pelo amor de Deus. Vamos fazer santo, eu digo, meu santo é Jesus. Porque eu tinha essa conexão com ele. A partir do momento que eu disse, entra, toma as rédeas da minha vida, diga você que o negócio ficou lindo. Acabou dor, pereba, acabou tudo. Eu me sinto livre. Sabe aquela pessoa livre para amar, para viver? E eu falo, gente, não deixa, em momento nenhum, essas perebas ficarem dentro de você. Não estou mandando você se conecte com o Deus que você quer ser, né? Porque ele mora aqui dentro. Basta a gente abrir a portinha e dizer assim, vem, se conecta comigo aqui, que ó, é o teu melhor, é a tua essência, é a tua vida, tu é luz. Senão não tinha, você não estava aqui viva. Imagina. Uau, Né? meu Deus, eu vou ficar aqui falando com ela várias horas. Célia, Que bom, Mari. Que maravilha ter você aqui. Uau. Muito obrigada Eu por que ter agradeço, vindo. amiga. Eu que Vou ver você no agradeço. evento dia 12, Vai sim, sábado vai que sim. vem aí. Né? E eu espero assim, se alguém que está escutando, você que está aí vendo esse podcast da gente aqui, essa conversa, bate-papo, e está sentindo alguma coisa nesse sentido que a gente falou aqui, que está te doendo muito e você não consegue sair, entre em contato comigo. Eu vou te ajudar. E não precisa me pagar, eu quero te ajudar. Mas entre em contato e fala que você assistiu a Mary Podcast. Ai, olha que chique! Célia, para terminar, se você pudesse deixar uma mensagem para as pessoas que estão te vendo, que vai ter muitas pessoas te vendo, qual mensagem você deixaria para essas pessoas? Seja grata. Seja grata por tudo que passou na sua vida. Seja grata por você existir. Seja grata com Deus, com a vida. A gratidão transforma, a gratidão enriquece. Cada vez que você olha para você e diz,
Nossa, como eu sou grata que eu estou viva. Nossa, como eu sou grata que eu tenho uma amiga. Nossa, como eu sou grata de estar respirando. A gratidão. E se conecte com a fé e com você. É o seu melhor. Ai, que lindo! Muito obrigada. Eu que agradeço, eu quero Chuchu, mais e a vezes. gente vai se conectar cada vez mais, né? Com certeza. E se alguém lhe procurar, pode estar aqui. Célia, tem uma pessoa que está passando por esse processo. Ajude, eu vou fazer isso, tá bom? Pra- Vamos conectar, Vamos vamos ajudar as pessoas a entender vamos. que elas merecem o melhor delas. É o seu potencial, é a sua vida. É, quando as Né? pessoas começam a descobrir que elas são fortes, que elas Cara, podem... você se olhar no espelho e dizer assim, Uau, é muito yes, bom. yes, Esse yes, yes, yes. Eu Uau. consegui, né? Bom, Beijo. Tchau, gente. Peraí, fica aqui rapidinho que eu vou tirar uma foto, a fotinha da capa. Ixi, cadê? Que é isso aqui? Foi falar que eu não tava gravando. Ih, que isso? Ah, tava.